É com grande entusiasmo e imensa satisfação que eu dou as boas-vindas a todos e a todas ao evento Minha Casa, Minha Vida na Europa. O motivo de estarmos todos reunidos aqui é para falar de soluções e oportunidades para um dos maiores desafios que nós enfrentamos aqui em Portugal: o acesso a financiamentos para a aquisição da casa própria. Sabemos que esse é um passo fundamental para garantir estabilidade, segurança e qualidade de vida, mas também sabemos das barreiras burocráticas que todos enfrentam, das barreiras legais, das exigências do setor e do quanto isso pode se tornar um processo desafiador e muitas vezes frustrante. Antes de dar continuidade à minha fala e apresentar a nossa mesa, eu preciso dar algumas informações muito importantes. Esse evento não é um programa social do governo e não tem relações com grupos políticos. Nenhuma das empresas aqui presentes, que vocês vão ouvir falar, são de marketing multinível, sistemas de pirâmides ou correntes de indicações. Não oferecemos nenhum tipo de ganhos por referências. E as empresas participantes são independentes e nenhuma das pessoas que estão aqui tem relação de compromisso ou obrigatoriedade na contratação dos serviços apresentados. Tá bem? Portanto, hoje é dia de compartilhar informações, esclarecer dúvidas e, acima de tudo, mostrar que há caminhos viáveis, independentemente das dificuldades iniciais. Queremos que esse evento seja um espaço de aprendizado para todos, troca de experiências e, sobretudo, de construção de possibilidades reais. Para isso, nós reunimos um time valioso de especialistas com uma vasta experiência e que vão nos ajudar a compreender melhor esse cenário. Eles vão nos orientar nos caminhos, e isso, claro, adequado às nossas diferentes realidades. Eu vou apresentar para vocês a composição da nossa mesa. Pablo Lima, CEO da Eurotop, especialista no setor imobiliário e empreendedor em diversas áreas de negócios aqui em Portugal. Pode entrar. Podem aplaudir. Da Meridiano Feliz, Fernando Silva e João Paulo Santos, profissionais com mais de 20 anos de experiência na banca e profundo conhecimento no mercado financeiro. E para as dicas e orientações valiosas sobre a melhor forma de estruturar e organizar as nossas finanças, vamos receber a contabilista Joana Vieira, especialista em fiscalidade, consultoria e gestão financeira. Sejam todos muito bem-vindos ao Minha Casa, Minha Vida na Europa. Um excelente evento a todos e uma boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer em recebê-los, é uma satisfação falarmos aqui sobre a realização do sonho da casa própria, num sábado lindo como esse, né? Como nós colocamos hoje no Instagram, de céu azul, enfim, é fantástico, mas é para nós um presente. Para mim é um presente estar aqui, trazer essa equipa fantástica, multidisciplinar, onde nós vamos falar sobre realização de sonhos, onde nós vamos falar sobre as dificuldades, os desafios do mercado imobiliário aqui em Portugal, que eu conheço bem, e todos vocês, acredito que ou vivem isso, ou vivem essa dor na prática, no dia a dia, ou conhecem alguém que passa por essa dificuldade, pelas barreiras burocráticas, pelos desafios, e nós estamos aqui para somar. Como a Emilene nos disse aqui, é uma tarde de aprendizado, é uma tarde onde eu vou mostrar para vocês caminhos, para que a gente possa, juntos, nos darmos as mãos, e mostrar que sim, é possível, muitas vezes, quebrar paradigmas de mercado, mudar a metodologia do mercado no que diz respeito às pessoas que precisam realizar esse sonho e que muitas vezes estão fora do tabuleiro, estão fora do jogo pelas questões dos pré-requisitos, pelos desafios da maximização dos rendimentos, o desafio do valor da entrada do imóvel, né, que para todos nós sabemos o quanto isso é um grande desafio, mas acima de tudo, informações técnicas de altíssimo nível,
de alto valor, e para isso eu convidei essa equipe de especialistas. É importante vocês terem acesso a informações que muitas vezes nós não encontramos com facilidade. Todos nós somos correntistas, temos contas bancárias, nós sabemos, todos nós conhecemos profissionais do setor contabilístico, mas muitas vezes fazemos uma simulação, aquilo não é aprovado, ou muitas vezes o valor é baixo em relação à realidade do mercado. Então é importante ter aqui profissionais especializados que possam partilhar aqui de forma independente, né? Nossas empresas não têm nenhum tipo de relação, esse aprendizado, esse conhecimento. Tá? Então, para abrir aqui o nosso evento Minha Casa Minha Vida na Europa, que está na nossa primeira edição aqui na cidade de Braga, nós temos nesse momento muitos inscritos das mais diversas zonas do país aqui em Portugal e pessoas também que não vivem em Portugal. E, infelizmente, nós temos um limitador de espaço. Então, muitas pessoas quiseram estar aqui, não é possível. Muitas pessoas queriam vir de Lisboa, queriam vir do Algarve. Nós falamos, calma, nós vamos fazer aqui um evento e depois nós vamos levar essa mensagem para vocês aí também. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos ter aqui uma tarde maravilhosa. Contem comigo, como eu disse nos vídeos. Eu vou pegar na mão de vocês e vou guiar vocês para a realização desse sonho. Tá? Então, eu convido aqui a Meridiano Feliz, nas pessoas do Fernando e João Paulo, para falar tudo para vocês sobre o crédito à habitação. Obrigado, Pablito. Boa tarde. Obrigado. Meu nome é Fernando Silva, meu sócio João Paulo. Nós temos uma empresa de intermediação de crédito. E para vocês terem um bocadinho de noção, a intermediação de crédito não tem qualquer custo para o cliente. Portanto, o nosso trabalho, o nosso serviço é totalmente gratuito, quer vocês concretizem, e Deus queira que sim, a maior parte dos processos, quer fiquem só pelo estudo, não têm que pagar rigorosamente nada. A nossa empresa está sob, não é vigilância, mas nós somos autorizados pelo Banco de Portugal para exercer a nossa atividade. Praticamente é uma empresa como se fosse um banco, temos sigilo bancário, toda a informação que entra na nossa empresa não sai para lado nenhum, ok? Portanto, em relação a isso, estão à vontade, totalmente sigilosa, e nós estamos aqui para ajudar a realizar o sonho de casa própria, aquilo que nos for possível. Não fazemos milagres, mas estamos cá para ajudar, e fiquem cientes de uma coisa, nós não desistimos à primeira. Nós tentamos, em 8 bancos, fazer com que vocês concretizem os vossos sonhos e consigam a vossa casa, está bem? Todos os bancos são diferentes. Nós às vezes temos a ideia que os bancos são todos iguais, mas não. Eles têm normas diferentes, cada banco tem a sua especificidade. Não há nenhum banco que seja melhor que outro. Se fosse assim, toda a gente fazia no mesmo banco. Isso não é verdade. Portanto, cada banco especializa-se em determinadas áreas, em determinados clientes, e é nesses clientes que eles querem e que eles têm interesse, eles são muito competitivos. Cabe-nos a nós, temos alguma experiência, bastante experiência, digo eu, na matéria, conseguimos identificar o vosso potencial, conseguir identificar o que é que o banco pretende. Portanto, o nosso objetivo é exatamente isso, é pegar na vossa situação, na vossa realidade e tentar encaixá-la naquilo que o banco pretende, de forma a conseguirmos o referido crédito. Conforme o Fernando estava a dizer, o facto do crédito não ser aprovado à primeira vez não quer dizer que esteja logo eliminado, está bem? Podemos depois trabalhar no perfil, na qualificação de perfil, de forma a conseguirmos mais tarde. Este mais tarde pode ser meses, pode ser um ano, depende de cada caso. Estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de realidades individuais. Não se consegue generalizar, cada caso é um caso. Tudo depende dos rendimentos de cada pessoa, depende se a pessoa está cá, quantos anos está cá, depende se tem filhos, depende de uma série, do tipo de emprego que tem, da qualificação. Há muitos fatores a ter em conta. Desculpa lá, João Paulo. Eu queria que vocês tivessem atenção a uma situação. Conforme o João Paulo falou há pouco, cada caso é um caso. Vocês não comparem uns com os outros, porque há muitas variantes dentro do processo. E às vezes nós conseguimos aprovar determinado processo e uns vossos amigos ao lado que têm praticamente as mesmas condições e não conseguimos. Porque há muitas variantes que são muito importantes para a aprovação ou não do crédito. Assim como nos bancos. Há bancos que trabalham mais determinado segmento de clientes, há outros que não. Felizmente nós trabalhamos quase 30 anos na banca e sabemos como é que os bancos trabalham, já trabalhamos com eles há quase 3 anos, 4, 8 bancos, sabemos como é que um trabalha, como é que o outro trabalha, o que é que um aprova, o que é que o outro não aprova, e isso facilita-nos também a nossa tarefa de encontrar as melhores soluções para vocês, está bem? Desculpa lá. Não, é exatamente isto que estamos a falar. Às vezes, 2 clientes que são
teoricamente iguais, têm os mesmos rendimentos, são colegas de trabalho, têm os mesmos rendimentos e um às vezes dá aprovado e o outro não dá. Porquê? Porque um se calhar tem filhos, o outro não tem, porque um se calhar tem uma movimentação de conta melhor que o outro, é tudo levado em linha de conta. Pelo que não se consegue generalizar estas situações, tem que ser mesmo caso a caso. Está bem? Conforme o Fernando estava a dizer, tudo que se passa entre nós, além de ser gratuito, é o abrigo do sigilo bancário. Portanto, nós estamos mesmo obrigados por lei a ter esse sigilo bancário. Portanto, tudo que vocês conversarem connosco fica entre nós, no limite fica entre nós e o banco, quando vocês nos derem essa autorização. Okay? Não há mais interferência de ninguém. Estamos a falar de dinheiro, estamos a falar da vida privada de cada um, e assim que as coisas têm mesmo de ser. Está bem? E acreditem sinceramente, do coração, a vossa felicidade é a nossa felicidade. Se vocês conseguirem concretizar e ficarem com a vossa casa própria, conseguirmos aprovar o crédito, formalizar a escritura, a felicidade é a mesma para nós, porque nós queremos que vocês fiquem felizes. E se vocês ficarem felizes, vocês com certeza vão nos aconselhar a outros amigos, a outros familiares, e a nossa tarefa é essa. A nossa tarefa é essa, nós queremos que todos fiquem bem e consigam concretizar aquilo que é o vosso sonho, e nós também temos os nossos, noutras atividades, na nossa, e temos o sonho da nossa atividade, que é crescer cada vez mais, e precisamos de vocês. Vocês podem contar connosco para tudo. Nós temos a nossa informação, os contactos, tanto nos flyers que já têm, como nas redes sociais. Estamos sempre disponíveis. Eu queria vos pedir uma coisa. Às vezes acontece, nós não podemos atender o telemóvel na hora, por estarmos numa reunião, estamos a falar com outro cliente, mas tenham a certeza absoluta disto. Nós, logo estejamos disponíveis, nós retomamos as chamadas. Porque uma coisa que nós também não gostamos é de ligar alguém, porque precisamos falar com alguém e as pessoas não nos atenderem, nem nos retomar a chamada. Nós gostamos de estar sempre presentes, ok? Seja a hora que for, seja o dia da semana que for, estejam à vontade, está bem? Tanto seja para dar boas notícias como para dar más notícias. Nós mas damos sempre a cara. Que sejam nós boas. Sempre a cara, preferencialmente boas, como é evidente. Mas aquilo que mais me custa é quando às vezes nós ligamos com alguém e a outra pessoa, quando tem uma má notícia para nos dar, simplesmente não tem coragem de a dar, então, ou não atende o telefone, ou andamos ali uma série de tempo atrás daquela pessoa. Nós não fazemos isso. Nós somos muito transparentes e tentamos ser o mais corretos possíveis. Dá aprovado, não dá aprovado, vamos ver porque é que não dá aprovado, se é possível, se falta muito para dar aprovado. O que faltar, desculpa João Paulo, o que faltar, temos ali os nossos parceiros de luta e com certeza vão fazer tudo para que, se não der hoje, amanhã se consiga. É esse o objetivo. Ok? Vamos agora só passar aqui uma informação. Os 7 motivos para pedir a ajuda do intermediário de crédito. Vocês sabem que hoje em dia vocês têm os vossos trabalhos, têm o dia muito ocupado durante a semana, não têm tempo de ir aos bancos. E nós que trabalhamos num banco sabemos que não é fácil atender toda a gente, e muito menos agora. Eu quando entrei para o banco tínhamos 17 colaboradores. Neste momento o mesmo balcão tem 4 colaboradores. Não dá para atender a toda a gente. É humanamente impossível, acreditem. O que é que faz o intermediário de crédito? Nós fazemos precisamente isso. Recolhemos a vossa informação, fazemos estudo em todos os bancos. Vocês não têm que se preocupar com nada. Nós fazemos o estudo, comparamos as propostas, como temos parceria com 8 bancos, nós não vamos apresentar as 8 propostas, senão era muito maçador para vocês. Então, mediante a nossa experiência, nós vamos tentar apresentar as 2, 3 melhores simulações e condições para vocês, a partir daí, resolverem. Sendo certo que a decisão é sempre vossa. Sempre vossa. Nós não tomamos qualquer tipo de decisão. O nosso objetivo é informar, ok? Dar-vos o máximo de informação possível, de forma que vocês tenham e tomem as melhores decisões para vocês. E nós facultamos toda a informação que recolhemos dos bancos, nós enviamos para vocês analisarem também. As partes boas e as partes menos boas. Nós transmitimos tudo, ok? Às vezes quando vamos a algum sítio, as pessoas só nos falam nas vantagens. Esquecem-se um bocadinho das desvantagens. Nós tentamos colmatar isso. Nós tentamos falar nas vantagens e nas desvantagens de cada proposta, de cada operação. Depois cabe a vocês decidirem. Nós não tomamos decisões. A decisão é sempre vossa, seja ela qual for, é sempre vossa. Se quiserem a pior opção, tudo bem, estamos cá, ajudamos na mesma. Estamos cá para isso, ok? Pronto, isso é uma das vantagens. O facto de não ser um serviço totalmente gratuito também acho que tem muita vantagem. Se vocês se deslocarem a um balcão de um banco, quem vos atender
vai-vos apresentar as condições que esse banco tem. E muitas vezes não são as melhores condições, porque há condições negociadas. E esse é o trabalho que nós também fazemos. Nós temos a retaguarda dos bancos e temos parceria com esses bancos e eles sabem perfeitamente que nós queremos as melhores soluções e as melhores condições para os nossos clientes. Nós Okay? tentamos fazer essa negociação por vocês. Tentamos dar-vos a melhor proposta que aquele banco nos pode dar. E uma coisa vos garanto, se for possível aprovar, nós conseguimos. Mas se não for, não há. Há casos que não dá mesmo. Já sabemos como é, não é? Também fazemos a comparação, já tínhamos falado, burocracia. Este é um processo é um processo burocrático, todos vocês penso que têm uma ideia. São precisos imensos documentos. Nós até espalhamos aí uma folha com alguma documentação necessária. Nós ajudamos na recolha dessa informação, ou seja, não souberem, nós informamos onde é que eles podem recolher. Nós ajudamos em todo o processo, inclusive até, e muitas vezes até depois da escritura feita. Okay? Nós temos casos de pessoas que fizeram escritura, já fizeram escritura há meio ano, um ano, e às vezes têm dúvidas e telefonam-nos e nós informamos, não tem qualquer problema. Nós temos cá sempre para ajudar, dentro dos nossos conhecimentos, dos nossos limites, tentamos ajudar em tudo que podemos. Força. Onde nós temos a nossa sede, a sede da empresa é em Lamego, não sei se vocês conhecem. Lamego é muito bonito. Uma ilha de terra junto ao Douro. Ele fala por ele, eu sou de Braga, ele é de Lamego, mas pronto, tudo bem. E aqui em Braga tenho um escritório na Avenida Liberdade, no antigo edifício dos Correios, Liberdade Street Fashion. Pronto, está cada um em seu lado, estamos sempre próximos. Mas esse é um serviço basicamente feito quase todo online. Sim. É raras as vezes em que precisamos de falar mesmo pessoalmente, mas pronto, se for necessário, existe um local aqui em Lamego onde falar e existe um local em Braga também onde falar. Okay, mas isto basicamente é quase todo online. Como eu disse inicialmente, a nossa empresa é uma empresa de intermediação de crédito vinculado e estamos autorizados pelo Banco de Portugal a exercer as nossas funções. Acreditem que eles são muito rigorosos em termos de inspeção, em termos de auditorias e estamos muito regulamentados e nós fazemos por cumprir as nossas regras. Nós somos intermediários de créditos vinculados, isso às vezes pode parecer um chavão para vocês. Isso quer dizer que tudo que nós fazemos é da responsabilidade dos bancos que nós representamos. Ou seja, eu não posso fazer uma simulação, ir a um simulador por mim próprio e fazer uma simulação para vocês. Okay? As simulações que eu vos apresento têm que vir do próprio banco, que é da responsabilidade daquele banco que está a apresentar a simulação. Okay? E daí o facto de o nosso serviço é completamente gratuito, porque nós não fazemos simulações. Nós recolhemos a vossa informação e vocês vão ver que são muitos documentos. Depois vamos ver junto dos bancos com quem trabalhamos qual é o banco que está interessado, qual é o banco que faz a melhor proposta. E depois transmitimos essa informação a vocês. Vocês tomam a vossa decisão e depois a partir daí concentramos só naquele banco que vocês escolheram. E vamos acompanhando até o processo de escritura. Ok. Podes, faz favor. Desculpa. Agora vamos abordar um bocadinho as regras macroprudenciais regulamentadas pelo Banco de Portugal. Este primeiro slide tem a ver com os prazos definidos pelo Banco de Portugal. É assim, um processo de crédito de habitação, o cliente nunca pode ultrapassar, tem que finalizar o crédito no máximo até fazer 75 anos. Portanto, se for um casal, o mais velho não pode ultrapassar os 75 anos. E depois temos estes 3 parâmetros. Uma pessoa com 30 ou menos anos de idade pode fazer um processo de crédito de habitação por 40 anos, no máximo, ok? E entre 35 vai aos 37 anos. Mais de 35 vai aos 35 anos. Claro que se a pessoa fizer 41 anos já não pode fazer por 35 anos, porque já vai ultrapassar os 75, ok? Isto gosto, não se gosta, são as regras macroprudenciais. Todos os bancos cumprem isto, porque senão estão sujeitos a coimas muito elevadas do Banco de Portugal. Portanto, isto é mesmo assim, ponto final. Pablito, força. As percentagens de financiamento, isto é muito vago, nós pusemos ali aqueles exemplos, mas isto é muito vago. Normalmente, um processo de crédito de habitação, vamos supor que o cliente faz um processo de 100 mil euros, para falar em números redondos, o banco pode financiar até 90% desse valor, ou 85% do valor da avaliação, tem que ser sempre o menor dos dois, ok? Nunca pode ultrapassar. No caso
de estrangeiros residentes em Portugal já é 80% do valor da escritura, da aquisição, e 80% do valor da avaliação. Isto até ao final do ano passado só existia isto. Ponto. Era assim que funcionava. Basicamente isto é mais ou menos transversal a todos os bancos. Há um banco ou outro ligeiramente diferente, mas as regras são basicamente estas. Okay? No final do ano passado saiu a chamada Garantia Pública de Estado, que é o financiamento a 100% para os jovens com idade inferior a 35 anos. Nesse caso, o financiamento já vai a 100%, 100% de financiamento, 100% da avaliação, só que aqui tem outras regras que nós vamos já analisar no slide a seguir. Condições para poderem beneficiar da Garantia Pública de Estado: aquisição da primeira habitação própria permanente, não pode haver nenhum registro de outro imóvel nas finanças, portanto tem que ser mesmo a primeira habitação. Depois vai ser necessário retirar um documento das finanças em que vai comprovar esta situação. O valor da transação tem que ser o menor valor entre o valor da aquisição e da avaliação e não pode exceder os 450 mil euros. A idade tem que ser entre os 18 e os 35. Portanto, Inclusive, pode ter os 35. E aqui há uma situação, que aqui tem que ser os dois. Portanto, não pode ter um 35 e outro 36. Exato. Se for um com 35 ou 36, já está fora. Exatamente. Okay. Tem que ter residência fiscal em Portugal. Todos os titulares têm que ter obrigatoriamente residência fiscal em Portugal. Isto é obrigatório. O rendimento por titular não pode ultrapassar um limite superior ao oitavo escalão de IRS, inclusive, que são 80 mil euros em 2024 e em 2025 83.696 euros. Não seja proprietário do prédio urbano, isso já falei anteriormente, portanto não tem que ser a mesma habitação própria permanente, a primeira habitação. E não pode ter qualquer tipo de dívida à autoridade tributária, à aduaneira ou à segurança social. Mais uma vez, isto depois vai ter que ser provado através de documentos, nós depois ajudaremos a vocês a retirarem isto dos sistemas informáticos. Todos estes documentos podem ser tirados online, portanto não é necessário andar a correr para a segurança social ou para as finanças. Tu tiras tudo online, dá um bocadinho de trabalho, dá, mas é preferível do que andar a correr de repartição em repartição. Exato, e nós estamos aqui para ajudar a obter essa documentação. Tanto esta da Garantia Pública do Estado, como toda a documentação necessária para um crédito de habitação. Ok? Relativamente aos jovens até aos 35 anos, 35 inclusive, além de poderem beneficiar da Garantia Pública do Estado, têm, independentemente disso, isenção dos dois impostos, que é uma sobrecarga grande para quem faz um crédito de habitação, que é o imposto municipal sobre transmissões e o imposto de selo sobre esse IMT. Portanto, a isenção total aplica-se até um imóvel que custa 316.772 euros, portanto fica completamente isento. A partir desse valor, até aos 633 mil euros, a isenção é aplicada no primeiro escalão, a isenção total, e depois a partir daí o imposto é progressivo. Nesta situação já é diferente da Garantia Pública do Estado. Na Garantia Pública do Estado, os dois, o casal, tem que ter menos de 35 anos, menos ou 35 anos. No caso da isenção dos impostos, já são individuais. Vamos supor que há um que tem menos de 35 e há outro que já tem 40 anos. Neste caso, é feito um cálculo de 50% do valor dos impostos. Portanto, o casal já não vai pagar a totalidade, mas beneficia de uma redução de 50%. Exato. Que é sempre bom. É sempre bom, porque estamos a falar de valores altos. Temos agora aqui só um exemplo de umas simulações práticas. Neste caso, uma habitação custa 250 mil euros, isto para os clientes em geral, não tem a ver com o financiamento a 100%. Neste caso, para 250 mil euros, com a entrada de 10%, pode pedir, o financiamento será 225 mil, pelo prazo de 35 anos estaríamos a falar de uma prestação na ordem dos 800, 900 euros, vá lá, em números redondos. E com os custos iniciais na hora dos 12 mil euros. Nestes custos iniciais já estão os impostos, falamos anteriormente, e todas as comissões bancárias. Okay? Ou seja, neste processo, um cliente para fazer um processo destes tem que ter 25 mais 12. Aqui reduz um bocadinho a prestação, porquê? Porque aumentamos o prazo em 2 anos, e aumentando o prazo, a prestação vai ser mais baixa também. Os custos iniciais é a mesma coisa. Não tem interferência o prazo com os custos iniciais.
Aqui é outro para 40 anos, continua a reduzir a prestação, porque é normal, quanto maior for o prazo, menor é a prestação mensal, sendo que os custos mensais mantêm-se. Os custos iniciais mantêm-se sempre iguais. Esta situação já é um exemplo para quem pode beneficiar da garantia pública do Estado, tem um financiamento a 100%, portanto, a casa custa 250 mil, vai financiar 250 mil por um prazo de 37 anos, fica com uma prestação na ordem dos 970 euros. Os custos são maiores um bocadinho, os custos iniciais, porque o financiamento também já é maior, não é 225 mil, mas sim 250 mil. Nesta situação pode beneficiar da isenção dos impostos e aí, em vez de pagar os 12.253, já pagaria 3.006. No pressuposto de serem os dois, ambos. Exatamente, com menos 35 anos. Não é? Só para fazermos uma comparação com o anterior, vocês relembram-se que o anterior, para fazer um processo, eram 25 mais 12 de entrada, e aqui basta ter 3.000 euros, basicamente, para poder entrar num processo de crédito de habitação. Esta é uma situação idêntica para um prazo de 40 anos, o que difere é mesmo a redução do valor da prestação mensal. Eu estou semelhante. Eu gostava só antes de referir uma coisa, em relação à garantia pública do Estado, o crédito de habitação, o processo de crédito de habitação em si já é um processo pesado, burocrático e às vezes complicado de analisar, exige muita documentação, sim. A garantia pública do Estado ainda exige mais documentação. Temos que ter comprovativos de tudo, de não dívidas à Segurança Social, às finanças, de ter residência fiscal, de ter... Pronto, mas isso é uma situação que vocês podem contar connosco, como já dissemos anteriormente, nós estamos cá para ajudar, ok? Mas não se assustem quando tiverem, e Deus queira que queiram recorrer ao crédito de habitação, mas quando tiverem que o fazer, não se assustem com a quantidade de documentos que nós vamos ter que vos pedir, está bem? É mesmo assim e nós estamos cá para ajudar. Muito bem. Há aqui só duas situações que gostava de referir relativamente aos créditos. Há duas situações num crédito. A primeira parte diz-nos respeito a nós próprios. Okay? Nós temos capacidade para suportar este crédito, sim ou não? Esse é o primeiro passo. Nós não devemos pôr esta responsabilidade no banco. Não o banco vai definir se nós temos capacidade para isso ou não. O banco vai definir se empresta. Nós é que temos que definir se temos capacidade para fazer o pagamento. Há uma regra muito fácil e que se ensina, às vezes, até nas escolas aos miúdos. Põe-se numa folha A4, põe-se um risco ao meio, põe-se de um lado todos os débitos que saem da nossa casa. Infantário, roupa, alimentação, todas as nossas despesas mensais. Do outro lado, põe-se todos os nossos rendimentos. E vamos somar aquilo tudo. Às vezes temos muitas surpresas com o resultado final. E é assim que nós vamos verificar se temos capacidade ou não temos capacidade para adquirir uma casa. Porque se não tivermos essa capacidade, honestamente, acreditem, é preferível não entrarmos neste processo, porque depois vai dar confusão a seguir. E há muita confusão. E os bancos são muito chatos quando há incumprimentos, quando há reestruturações. É um processo doloroso. Nós sabemos, nós trabalhamos lá há muitos anos. E sabemos que é um processo doloroso. Portanto, essa é a primeira vossa decisão. Eu tenho capacidade ou não tenho essa capacidade? Se tenho essa capacidade, então vamos à luta e vamos tentar fazer o crédito. A segunda situação é o banco. O banco empresta ou o banco não empresta. O banco normalmente tem alguns critérios. Um deles vai ver relativamente às prestações, se essa prestação encaixa no vosso orçamento familiar. Mas não é aquela prestação, é a chamada ADSTI, que é aquela prestação agravada em 1,5%. Ou seja, não é aquela prestação que eles vão ver, é uma prestação agravada em 1,5%. E essa prestação tem que ser no máximo 50% do vosso rendimento, não pode ultrapassar isso. E depois há outros fatores que também interferem muito. Há quantos anos estão em Portugal? Ajuda muito se estiverem em Portugal há 4 anos, acreditem, ajuda muito. Sim, é um dos fatores, mas não quer dizer que seja uma regra, atenção. Aqui não há regras. E a estabilidade laboral, esqueci-me do outro, por isso é que eu estava aqui a ler. E a estabilidade laboral também é fundamental. Okay? Não há muita receptividade ou torna-se muito difícil um banco fazer um crédito se não houver uma estabilidade laboral. Também, essa é fundamental. Não quer dizer que não se faça, mas é muito difícil. Tá bem.
Mas nós estamos cá para vos ajudar, Claro. estamos cá para fazer esse estudo, vocês não se preocupem em fazer somas daquilo que seja, nós estamos cá para analisar a vossa situação mediante a documentação que vocês fazem o favor de nos facultar, nós fazemos um estudo e podemos fazer também o seguinte, normalmente o que é que até há bem pouco tempo, o que é que se fazia? A pessoa queria comprar uma casa, primeiro sítio onde ia, uma imobiliária, arranjar alguém que nos ajudasse a encontrar uma casa. E chegava a ver dessa pessoa e pedia-lhe, olha, eu quero uma casa, mas de quanto? Não sei, eu gostava daquela casa, mas custa 300, 400 mil euros. E capacidade? Nós não sabemos. Quem vai comprar a casa não sabe se tem capacidade ou não. A pessoa que lhe vai mostrar a casa é espetacular, sim senhor, tudo bem. Só que depois vem a parte da componente bancária. E quando chegam à componente bancária vão verificar que não têm condições para um investimento tão grande. Andaram todos a perder tempo. Então o que é que nós agora temos feito? Nós temos pedido às pessoas para que nos facultem a documentação. Nós fazemos um estudo da capacidade de solvência de um financiamento e conseguimos apresentar, não é nada fixo, mas conseguimos apresentar um valor estimativo da casa que vocês podem comprar. E se vocês partirem do princípio que têm capacidade financeira e estrutural para comprar uma casa de 200, 250 mil euros, quando forem a uma imobiliária ou quando procurarem a casa por vocês, já sabem que é esta casa, pronto, esta casa que nós gostamos, está dentro do nosso orçamento e agora vamos partir para o resto. Acho que facilita um bocadinho tanto a vossa parte e não tem aquela desilusão de depois não conseguir e facilita toda a gente, o imobiliário, facilita o banco e trabalhamos mais na certa. E para isso nós estamos cá também para ajudar nessa situação, ok? Bom, nós há pouco essas simulações que estamos a fazer era tudo com base em taxas variáveis, mas também há outras taxas, há taxas fixas, há taxas mistas. Atualmente está-se a fazer muito taxas mistas, 2 anos, 3 anos, 5 anos. No fundo estamos a fixar uma taxa para um determinado período. Pode fazer algum sentido, até porque nós neste momento estamos numa fase um pouco louca a nível mundial, quer dizer, temos uma guerra na Ucrânia, temos o Médio Oriente, temos o Trump nos Estados Unidos, quer dizer, está tudo assim um bocado louco, se calhar faz algum sentido estabilizar uma taxa por algum período de tempo, ou não, pois cada um é que sabe, cada um é que vai decidir da sua própria vida. Isso é muito subjetivo, é muito individual. Muito subjetivo mesmo. Nós como trabalhamos muitos anos na banca, tivemos situações, alturas em que as taxas estavam baixas, e não sei se vocês estavam cá nessa altura ou não, mas as Euribors estavam negativas. E ninguém queria fazer taxas fixas. Mesmo com as taxas fixas, nessa altura, eram baixas, taxas de 1,5%, 2%, são taxas baixas. E a pessoa estabilizava a vida durante todo o empréstimo. Mas as Euribors estavam negativas, tínhamos muitas situações em que o cliente, em vez de estar a pagar, estava a receber do banco. Só que é assim, nós nunca sabemos o dia da manhã e a instabilidade financeira mundial é muito grande. De repente acontece alguma coisa, como aconteceu, as Euribors dispararam há cerca de 2 anos e as prestações quase que duplicaram. Depois muita gente vinha ter connosco, se tivéssemos feito, pois naquela altura se tivesse feito era uma maravilha, mas nós não sabíamos o que é que ia acontecer e na altura ninguém queria taxas fixas. Por isso, nós não temos condições de vos garantir se uma taxa, se é melhor uma taxa mista, variável ou fixa, não conseguimos. Se calhar o meio termo será o melhor. A única coisa que nós sabemos é que um dos objetivos da Comunidade Europeia é ter uma inflação de 2%, o que significa que, teoricamente, os Euribors deveriam andar na ordem dos 2%. Portanto, isso é o objetivo da Comunidade Europeia e é por aí que nós nos devemos regir. Só que, na prática, nunca acontece isso. Há diferenças entre taxa variável mista e fixa. A taxa variável é uma taxa sempre indexada à Euribor, portanto, durante todo o período do empréstimo tem oscilações, a Euribor sobe, a prestação sobe, a Euribor baixa, a prestação também vai baixar. A taxa mista tem 2 componentes, tem a componente fixa, que durante aquele período que é contratado, que pode ir entre 1 a 5 anos, vocês sabem que a prestação vai ser sempre aquela, ninguém nos mexe, a
prestação é sempre aquela, a taxa de juros é sempre a mesma. A partir do momento em que termina o período de taxa fixa, passa ao período de taxa variável e aí voltamos à parte inicial. E depois temos a componente da taxa fixa. Há muita gente que gosta de fixar uma taxa por todo o período. Porquê? Porque pensa assim, bem, eu hoje sei que tenho capacidade para pagar esta taxa e não corro o risco de hoje para amanhã ela disparar e eu deixar de ter capacidade e ficar sem a casa. E então estar bem descansados com uma taxa fixa. A taxa fixa tem aqui só uma ou duas situações, que é, em termos de amortizações, você tem uma penalização de 2%. Isso é geral, não depende dos bancos, isto são normas do Banco de Portugal. E isso acaba às vezes por ser um pouco inibidor. Bom, depende, porque se nós fizermos uma taxa fixa num determinado banco, dificilmente vamos transferir esse crédito para outro banco. Não é fácil, porque temos custos associados ao mesmo. Enquanto se for num crédito em taxa variável, em qualquer altura, se o mercado entretanto mudar e se tivermos algum banco que nos faça uma boa proposta, nós podemos transferir. O banco assume tudo, nós não temos praticamente custos nenhums com aquilo, custos muito reduzidos. Para terem uma ideia, uma transferência de um crédito de um banco para o outro, em taxas variáveis neste momento, custa aqui 50 euros, por aí, 60 euros no limite, não custa mais que isso, portanto é praticamente gratuito. Enquanto se for uma taxa fixa, vocês dificilmente sairão mais daquele banco. Aconteça o que acontecer, ou para sair tem que ter custos, daí tem que assumir estes custos. Pablito. E chegamos agora à parte do nosso lema, o lema da Meridiano Feliz, onde os sonhos se tornam realidade. Epá, acreditem que nós fazemos tudo para que isto se concretize, que vocês consigam realizar os vossos sonhos e se isso acontecer, nós ficamos muito felizes. É mesmo esse o nosso objetivo, é fazer com que os sonhos de cada um se concretize. Tentaremos fazer tudo para o conseguir. Conforme já falamos, se não for à primeira, vocês com uma requalificação de perfil, eventualmente daqui a uns meses ou daqui a um ano, assim, podemos voltar a tentar e o crédito pode ser aprovado. O facto de ser recusado uma vez não quer dizer que o processo termina ali. Não, é preciso perceber porque é que foi recusado. Okay? Nós tentamos explicar isso, tentamos explicar do porquê da recusa. Normalmente, quando vamos a um banco e um banco recusa um processo, normalmente o banco recusa porque recusa. Não tem que dar explicações. E não tem que dar explicações. Está bem? Está recusado, ponto final. Porquê? São as normas do banco. Nós tentamos desmistificar isso e tentamos explicar do porquê da recusa. Okay? Depois cabe a cada um de nós para tentar interpretar aquilo que estamos a fazer e tentar, dentro do possível, tentar corrigir aquilo que é possível corrigir. Há coisas que não é possível, há coisas que são possíveis. É como tudo na vida, não é? E chegamos ao fim. Minha casa, minha vida na Europa. Só para terminar. Nós temos aí um pequeno questionário que vocês já viram. Isso é facultativo, como é evidente. Cada um preenche o que quiser ou não preenche nada, está tudo bem. Qual é o intuito aqui? O intuito é as pessoas que quiserem ser contactadas. É só colocar logo na cruzinha e nós depois, periodicamente, ao longo do tempo, iremos contactar todos vocês. É preferível do que a segunda ou terça-feira está toda a gente a telefonar. Bem, não temos capacidade para isso, honestamente. Não temos capacidade para esse tipo de situação. Então preferimos, se fosse possível, o inverso. Quem quiser ser contactado por nós, preencha os dados que entender, de preferência todos, mas se não quiser preencher todos, porque quiser preencher só alguns, tudo bem, não há problema nenhum. Clica lá na cruzinha a dizer que quer ser contactado e nós depois iremos entrar em contacto. Pode não ser já amanhã, pode não ser para a semana, mas vão ser contactados de certeza absoluta. Está bem? Tá? Ok. Passo a palavra aqui ao nosso... Quanto número? Meu Deus. Que bom. Informações técnicas, mas de altíssimo valor, todas concentradas, enfim, numa oportunidade única, ao invés de você ter que fazer isso individualmente, no seu banco de preferência. Eu acho que são profissionais que vieram a convite, trazer essa informação, até porque estão habilitados pelo Banco de Portugal. Né? Eu não estou habilitado para tratar esse tipo de informação, nem mesmo a Joana, que é uma contabilista certificada. Então é por isso o convite. Né? Ter aqui uma empresa com profissionais que estão há mais de 20 anos dentro desse segmento, dentro desse mercado, realmente nos traz a confiança, números que são importantes. É claro que é um tema massivo, né? Mas a banca é isso. Quem já fez simulação bancária no seu banco de preferência é isso. Então, estamos numa tarde linda novamente para relembrar aqui, depois do almoço. Então nós não podemos, enfim, desanimar. Tá? Temos um coffee break fantástico no final para vocês aí, que é um presente nosso também. Tá? E agora, eu queria convidar para vir aqui comigo
A Joana, para vocês conhecerem ela e entenderem o papel fundamental que essa profissional tem nesse evento, para nós podermos conhecer um pouquinho aqui. Parabéns, Joana. Salve de palmas. Boa tarde a todos. Vou fazer uma dupla com a Joana aqui para facilitar, já que o João Paulo fez ali com o Fernando, e assim fica fácil, baseado nas informações e na apresentação dela. Quando houver a possibilidade, eu vou interrompê-la, se você me permite, para tentar explicar para vocês a importância desse profissional no Minha Casa Minha Vida na Europa. Tá? É um dos pilares desse projeto, para vocês entenderem como é que nós vamos potencializar o valor, para vocês conseguirem chegar no teu crédito, fazer análise do teu crédito, muito mais qualificado. Ainda antes da Joana iniciar, tem algumas informações aqui que eu gostaria só de falar relacionado à apresentação da Meridiano Feliz. É incrível hoje nós falarmos em um financiamento habitacional com valores próximos a 1.000 euros por mês. Pelo menos para mim, eu acho um absurdo. Eu acho muito caro. Né? Houveram tempos em que se falava em um financiamento habitacional em que se pensava em 400, 500 euros por mês de prestação, e isso faz até algum sentido. Mas nós notamos que o mercado cada vez mais é burocrático, os imóveis cada vez mais aumentam, enfim, Portugal vive uma crise habitacional, como nós sabemos, então, para se conseguir a aprovação de um crédito de habitação, não é simples, e quando se consegue, os valores também não são tão atrativos. Como o Fernando e o João Paulo disse, eles não fazem milagres, né? Eles são intermediadores bancários, o banco é quem aprova, então é óbvio que eles querem potencializar o crédito de habitação, e para mim, a minha meta no Minha Casa Minha Vida na Europa não é você comprar uma casa de 100, 150 mil euros, eu vou mostrar isso para vocês aqui. É potencializar vocês, é mostrar caminhos para vocês conseguirem imóveis de 200, 300 mil euros que estão dentro da realidade de mercado que nós vivemos hoje. Né? Infelizmente, o que eu noto como um especialista no setor imobiliário, já tenho um grande histórico aí nas grandes marcas, é que muitas vezes um cliente me procura em busca de um imóvel, e ele está ali animado, motivado, porque teve uma simulação, um crédito de habitação pré-aprovado pelo teu banco de preferência, ou por uma empresa como a do Fernando e do João Paulo, e às vezes consegue aprovar, por exemplo, 85 mil euros, 100 mil euros, e me procura dizer, eu gostaria de um T3 no centro de Braga. E quanto você tem de valor? Eu tenho 120 mil euros. Você está fora do jogo, não tem como, não há. A realidade do mercado está totalmente, enfim, apartada dessa situação, é um mundo à parte. Nós temos que encontrar caminhos para mudar esse cenário. Então, 100, 150 mil euros hoje, nós temos inclusive consultores imobiliários presentes aqui. Exemplo disso é o Nuno, que está ali ao fundo, um colega meu também. Nós sabemos, está fora da realidade. Então, de nada adianta, às vezes, a aprovação de um crédito à habitação, se o valor é muito baixo, está fora da realidade do mercado. Você tem que sair da sua zona de conforto, daquele lugar onde você vive, onde você está acostumado, seus filhos estão ali na escola. E o que nós queremos aqui é mostrar caminhos para inverter esse cenário, tá bem? Então, a Joana fica com a palavra para que você possa fazer a sua apresentação e vamos mostrar a importância dela aqui, tá bem? Boa tarde. Então, eu sou licenciada em Fiscalidade, sou contabilista certificada há mais de 10 anos e o meu principal foco nos meus clientes é potenciar os seus negócios, reduzindo dentro do que é possível e dentro de todas as práticas a carga fiscal, tentando otimizar o pagamento dos impostos. Acredito que essa gestão vai muito na proximidade do cliente com o contabilista, para conseguirmos tomar decisões acertadas e orientar para o principal objetivo de todos, neste caso todos vocês, que seria potenciar os rendimentos de forma a conseguirem avançar com um crédito de habitação e serem elegíveis para esse mesmo negócio. De outra forma, não me parece que fosse possível, porque temos mesmo que trabalhar números e que perceber qual é o objetivo para conseguir chegar ao valor pretendido. E é muito nesse sentido que conseguimos fazê-lo, é analisar o que se pretende, dentro do que é possível e dentro do trabalho, porque essa parte a mim ultrapassa-me, eu só trabalho com números e rácios, que é o que eles depois vão analisar para pedirem os créditos, mas é otimizar, é trabalhar em parceria com todos vocês, de forma a conseguirmos chegar a esses mesmos valores. Dessa forma, sim, serão elegíveis para o crédito de habitação e podem aí realizar esse sonho.
as minhas soluções são muito na parte da contabilidade, consultoria, acompanhamento de negócio, formação em determinadas áreas, e mesmo na parte de quem optar por não ter uma empresa e apenas um negócio como independente, também faço esse acompanhamento, direcionando aí os particulares é mais complicado porque a tributação é exponencial, neste caso, à medida que se vai ganhando mais rendimento, o escalão também aumenta e aí é mais complicado trabalharmos nesses rácios que são necessários, mas também é possível, isso cada caso é um caso e é necessário analisá-los um a um e potenciar da melhor forma, e por isso é que é necessário mesmo trabalhar lado a lado com transparência e proximidade com qualquer um de vocês, e nestes últimos 10 anos acho que tenho conseguido muito acompanhar nesse sentido e cumprir esses objetivos. Os parceiros que tenho, pelo menos até hoje, conseguiram fazê-lo, tanto na área de créditos como na área de empreender, têm sido empresas com um tipo de acompanhamento depois maior, que acabou por conseguir avançar nesse sentido. Não sei. Tá bom, perfeito. Podes pôr já todos. Posso pôr todos? Sim. Entre a gestão contabilística e a fiscalidade, a diferença está em que contabilidade é números. Não há muito por onde fugir, e a diferença está entre conjugar as duas coisas, porque a contabilidade é documentos, lançar e está. A fiscalidade é o que conseguimos potenciar, porque a fiscalidade são impostos, são leis, e nesse sentido é que conseguimos, dentro do que é a lei, conseguirmos potenciar de forma a chegarmos aos valores que são necessários. E a consultoria de gestão é um pouco, conhecendo cada um dos negócios, perceber de que forma é que conseguimos otimizá-los. Porque uma pessoa, vamos supor, numa área de comércio, quem não conhecer a área de negócio não sabe como potenciá-la, não sabe que custos terá, não sabe de que forma é que é possível reduzi-los, não sabe as margens para poder vender um valor competitivo, para poder vender dentro de um valor competitivo no mercado, e é preciso ter conhecimento nessas áreas. Com o passar do tempo, nestes 10 anos posso dizer que já passaram por mim mais de 200 empresas, o que me faz ter uma área abrangente de negócios para conseguir apoiá-los no que for necessário. E estarei disponível para isso em qualquer um dos negócios que pensem avançar ou não, ou algum que já tenham neste momento, para poder otimizá-lo. Tá bem. Posso? Sim. Pegaram antes da sua fala? Então tá bom. Deixa eu colocar algumas situações reais que vocês vão entender o papel desse profissional como um pilar estratégico no Minha Casa Minha Vida na Europa. Eu sou empresário, vocês vão conhecer um pouco da minha história daqui a pouco. Atuo em mais de 5 áreas de negócios, vou mostrar números para vocês, inclusive, que vai mostrar como é que vocês podem potencializar a questão da realização do sonho da casa própria, baseado em um case real, na minha experiência de sucesso, na minha jornada. Mas, por exemplo, uma das áreas que eu atuo é na gestão de frotas, tá? Para motoristas de aplicativos na Uber e na Bolt aqui em Portugal. Para a Joana, uma pergunta, Joana. No momento em que eu preciso, por exemplo, fazer uma expansão na minha empresa e eu preciso buscar o meu banco, um crédito, para fazer um investimento em viaturas, para colocar motoristas de aplicativos para trabalhar na Uber e na Bolt. Vocês sabem que esse é um setor de mercado que tem crescido muito, né? Basta você olhar aí os carros na rua, você vê aí a plaquinha TVDE. Esse é um mercado que está crescendo muito, né? Nós temos o lado positivo e negativo dele, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas quando eu quero, por exemplo, fazer um investimento na compra de algumas viaturas para poder potencializar o meu negócio, poder projetar ele, já que é um mercado que está em ascendência, e ele pode lhe gerar resultados financeiros fantásticos, que vão lhe ajudar, inclusive, na questão da realização do sonho da casa própria e em outras vertentes também. Quando eu quero fazer a compra, por exemplo, de 5, 10 viaturas para minha empresa, para expandir e aumentar o meu negócio em todo o país, o que acontece? Eu
vou em busca do meu banco. Eu vou buscar um crédito voltado à questão do auto. Tá? Ou eu posso buscar uma empresa de intermediação de crédito, como é o caso do João Paulo e do Fernando. Fernando, se eu preciso fazer um investimento, por exemplo, na compra de viaturas, e eu abordo uma empresa como a vossa, tá? Que pode ser o meu banco de preferência, inclusive, não tem que ser a deles, a pergunta que eu lhe faço é, eu preciso fazer a compra de 5, 10 viaturas, porque eu tenho diversos motoristas de aplicativos que estão a fazer formações de TVDE, não tem viatura própria, precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro, o dinheiro está batendo na minha porta para eu poder expandir, e eu preciso comprar 10 viaturas. Eu busco um crédito na tua empresa. Que tipo de documentos que eu tenho que lhe disponibilizar? O que você me aborda, o que você me diz? Da parte de uma empresa vamos precisar de tudo que seja documentação de IES, balancetes e documentação dos sócios. As certidões de dívida, a segurança social e as finanças, e essencialmente o mais importante, a parte da documentação contabilística. Perfeito. Nós, enquanto empresários, em qualquer área de negócio, normalmente não temos essa informação a pronto, não temos conhecimento técnico para isso, e nós temos 2 caminhos aqui. Ou nós vamos tentar perceber que documentos são esses, ficamos aqui num diálogo com o banco, com o gerente do banco, ou com uma empresa de intermediação de crédito, e acabamos por atrasar esse processo. Esse processo se atrasa, eu pego um documento que eu tenho aqui no meu PC, por exemplo, uma certidão permanente, encaminho, eu pego aqui um balanço que eu tenho anteriormente, que eu precisei em algum momento, encaminho para o Fernando, e esse vai e volta de informações começa a atrasar o processo. Por exemplo, o Fernando pode dizer, não é esse balancete que eu preciso, não é essa certidão que eu preciso, isso aqui está desatualizado, eu preciso de tal documento e tal. Vocês têm os pré-requisitos técnicos para esse tipo de crédito, que seria a questão do auto. Então, essa desinformação que o empresário tem, qualquer pessoa que venha empreender, atuar em qualquer área de negócio, como o exemplo que eu vou dar para vocês aqui das áreas que eu tenho como experiência, ele tem muita dificuldade em conseguir agilizar e concluir esse processo, seja com o banco ou com a empresa de intermediação de crédito. Por quê? Porque são informações técnicas que estão ao alcance e a pronta entrega pelo contabilista. Então, o que eu, como empresário, posso fazer nesse caso para facilitar esse processo, seja com o gerente do meu banco, uma empresa de intermediação, para que você consiga agilizar isso e eu não perca os motoristas que estão a bater na minha porta e querem trabalhar. Porque esses motoristas são assim, no setor de gestão de frotas, por exemplo, que é uma das áreas que eu atuo. Ele precisa trabalhar, ele tem a formação, você tem que ter uma viatura disponível para colocar ele para trabalhar. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que você pode ganhar dinheiro nessa área. Se você demora, enquanto empresário, para entregar uma viatura para que ele possa trabalhar, ele vai buscar outro gestor de frotas. O tempo corre, não tem um time, ele não vai ficar de braços cruzados esperando eu perceber o que é um balancete analítico trimestral, o que é uma certidão. Não existe esse tempo, não existe esse timing. Então, como é que um profissional da área contabilística, bem conectado, tá, com o empresário e com uma empresa de intermediação de crédito, pode agilizar esse processo para mim? É assim, nós, como intermediários de crédito, com a autorização do nosso cliente, nós podemos contactar diretamente o contabilista desse cliente e obter essa documentação. O cliente deixa de perder tempo com essa situação, que é bastante demorado para arranjar a documentação. O contabilista já sabe aquilo que nós precisamos e torna-se um processo muito mais viável, muito mais célere. Exatamente. Então note a rapidez e a agilidade que nós precisamos. É por isso que o evento está composto por 3 players estratégicos. Força. E neste caso, o dar o balancete é a coisa mais simples. Aquilo carrega-se num botão e o balancete sai do programa de contabilidade. A questão essencial numa boa contabilidade é perceber se esse balancete está elegível para o crédito. Pois. Porque é essa situação. O lançar a contabilidade é a coisa mais fácil que há. É pegar nos documentos, saber onde se lança e lança-se. Agora, a análise e o cumprimento dos rácios e as autonomias financeiras, e isso é que é preciso perceber se dessa forma estará elegível para um crédito e que valores conseguirá dentro daquele balancete e otimizá-lo de forma a que consiga o máximo valor possível, de forma a não prejudicar também a empresa. Exatamente. Eu tenho uma experiência prática que eu posso partilhar com vocês aqui. Eu estou a viver em Braga há cerca de dois anos, aproximadamente. Eu vivia na zona de Lisboa. E eu constituí a minha empresa já há alguns anos aqui em Portugal. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso. E eu tinha um escritório contabilístico na cidade de Almada. E todas as vezes que eu precisava de um documento, seja um balancete, uma certidão, um processo qualquer que me demandasse uma tomada de decisão, aquilo era muito demorado. Era mesmo muito demorado, né? Então, falar com um contabilista por si só já é difícil porque é uma linguagem muito técnica. A verdade é essa.
né? São informações técnicas que vocês, enquanto intermediadores de crédito, banco ou contabilistas, sabem falar aí, sabem que mundo é esse. Mas o empresário que precisa crescer, que precisa progredir, que precisa potencializar, maximizar rendimentos, ele não tem esse conhecimento técnico. Eu não sou um contabilista, e muito menos um profissional da área de crédito, da área financeira. Então, se nós não estivermos bem assessorados com uma equipe multidisciplinar que consiga nos dar a informação em tempo real para essa tomada de decisão, a verdade é, nós muitas vezes perdemos grandes oportunidades. E o exemplo do setor de gestão de frotas é um deles, tá? Que eu já vivi isso na prática. Então é por isso a importância de um contabilista, de você estar bem assessorado, mas acima de tudo um contabilista que não só disponibilize documentos rapidamente, como você bem disse. É essencial. Por exemplo, quando tenho um cliente que me pede um balancete, a primeira pergunta que eu faço é: para que é o balancete? Que é para perceber exatamente o que é que ele pretende. A partir do momento que ele me diz: preciso de um crédito, então vamos analisar o balancete de forma a perceber se é preciso, se naquele momento exato já está elegível ou não. Não estando, ou direcionamos dessa forma, ou percebemos o que há para fazer daqui para a frente de forma a potenciá-lo para esse mesmo crédito. Porque é essa partilha de informação e essa transparência entre o cliente e o contabilista tem de existir. Caso contrário, não se consegue de qualquer forma fazer isso. Exatamente. Eu sou cliente da Joana, né? Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no mesmo ambiente de trabalho, que é o nosso escritório fica no edifício Liberdade Street Fashion, aqui em Braga. E eu me impressionei com a qualidade do trabalho dela. Não é porque você está aqui agora, eu realmente faria excelentes referências. Mas a verdade é, nesse momento, dentro do plano de negócios que eu tenho, das áreas de negócios que eu atuo, eu tenho 2 operações tributárias que acontecem em simultâneo. Uma delas é enquanto empresa, no processo de faturação, com IVAs e tudo mais, que é um processo convencional de mercado. Mas eu tenho também a minha atividade como trabalhador independente em simultâneo ao mesmo tempo. Ou seja, ora existe uma viabilidade, ora é mais interessante eu trabalhar na vertente como empresário em nome individual, trabalhador independente, ora enquanto empresa. Então, esse estudo do melhor encaminhamento ao nível tributário, fiscal, financeiro, é imprescindível para o sucesso de qualquer empresário, seja ele um trabalhador independente ou mesmo uma empresa em nível de sociedade. Então, essa é a importância de um profissional da área contabilística. Eu fui empresário no Brasil durante muitos anos, antes de vir para Portugal, e eu tinha lá um controller, um profissional altamente qualificado, que ele era um contabilista. E ele dizia para mim: fiel no pouco, fiel no muito. Ele usava muito esse termo comigo, porque no Brasil o empresário tem realmente grandes dificuldades tributárias, enfim, os desafios de ser empresário no Brasil, se calhar, são até maiores do que aqui. E esse comportamento tributário e fiscal, de quando você está bem assessorado, quando vem as guias para o pagamento, os tributos, que aquilo não falha, o Estado não perde, né? É mesmo muito importante seguir aquilo à risca, porque é uma bomba relógio, né? Se a pessoa realmente não gerenciar isso com cuidado, não estiver bem assessorado, começa a faturar. Um exemplo disso é quem tem empresa constituída e emite faturas com IVA. Aquilo, se não tiver o devido cuidado, aquele valor se mistura no teu processo de faturação. Depois vem a guia do IVA, mas o que é isso, né? Então, assim, tem mesmo que ter uma educação tributária fiscal e estar muito bem assessorado e acompanhado. Então, o papel dela aqui está intimamente ligado ao projeto Minha Casa Minha Vida na Europa, porque eu vou falar para vocês sobre maximização de rendimentos, como potencializar o valor de entrada do imóvel, que é um dos maiores desafios, se calhar o principal deles, e estar bem assessorado ao nível de um contabilista certificado é imprescindível. É isso? Sim. O meu escritório, como já falamos, é no mesmo local que o do Pablo e o do Fernando. Você pode abrir só água, eu vou ficar com ela. Também, todos vocês têm um marca-livros nos vossos documentos onde têm os meus contactos, caso pretendam mais informações ou apoio em qualquer área contabilística e fiscal. Por isso, estou disponível para qualquer informação. Pablo, deixo contigo. Deixa eu ver se é isso. Uma salva de palmas, Sr. João. Bom, vamos lá. Temos coffee break, hein? Não vai dormir não, pelo amor de Deus. Com sono aí, é muito número, né? É muita informação técnica, mas é imprescindível vocês entenderem o papel que esses profissionais têm nesse pilar, nessa estrutura de sucesso sobre o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá? Então vamos lá. Conheceram aí a Meridiano Feliz, sabem agora o papel de uma empresa de intermediação de crédito, sabem a importância e o papel de um contabilista certificado. Então vamos ao que interessa. Tá? Quero falar um pouco para vocês sobre mim.
Quero mostrar para vocês como é que eu vou pegar na mão de vocês, para você que está conosco aqui presencial, mas para quem está online também acompanhando esse nosso conteúdo, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? Essa jornada, como eu vou pegar na mão de vocês e vou mostrar através de números de experiências reais e de sucesso, como é que nós vamos realizar o sonho da casa própria. Não só o sonho da casa própria, os seus sonhos, tá? Então vamos lá. Um pouco sobre mim. Sou CEO da Eurotop Consultoria Internacional. A Eurotop é uma iniciativa minha, o resultado do meu know-how, do meu conhecimento acumulado em anos como empresário no Brasil, depois do meu planejamento imigratório para mudança aqui em Portugal. Eu passei por diversas experiências, vou partilhar com vocês aqui rapidamente um pouco delas, mas a verdade é que quem tem veia de empreendedor, tem ali o bichinho, né, como fala-se aqui em Portugal, não sossega, não para. E realmente a gente vê oportunidade sempre há oportunidade. E, enfim, então eu sou CEO da Eurotop, tenho nível superior de licenciatura em Sistemas de Informação e Administração de Empresas pela Universidade FAEF, em São Paulo, Brasil. Fui empresário por mais de uma década no Brasil, nos setores de tecnologia, desenvolvimento de software. Eu trabalho com desenvolvimento de software já há muitos anos, me desliguei dessa área pela questão do empreendedorismo, nas diversas áreas de negócio que eu atuo aqui em Portugal, mas eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de software, CRMs, enfim, na área financeira especificamente. Os meus negócios do Brasil eram na área tecnológica, mas voltado ao setor financeiro, tá? E, enfim, há aproximadamente 10 anos me mudei para Portugal, inicialmente em Lisboa, e atualmente eu resido em Braga. Quando digo Lisboa, é Grande Lisboa, em Almada, tá? No Brasil eu vivi numa cidade do interior de São Paulo, não sei aqui quem é do interior de São Paulo, gosto de cidades menores, sempre tive aversão a grandes centros, a capitais, mas me mudei ali para Almada, para Lisboa, e me apaixonei por Lisboa, adoro Lisboa, me aprendi aquele ritmo de capital, aquela coisa toda. Depois vim para Braga, achei que é pequena demais, ficou limitado, enfim, mas já me acostumei novamente. Então vamos lá, sou empreendedor aqui em Portugal em mais de 5 áreas de negócios, tá? E um especialista no setor imobiliário. Eu já passei pelas grandes marcas imobiliárias aqui em Portugal, Centro 21, Remax, em Lisboa, enfim. Então eu tenho uma ampla experiência, um conhecimento, um know-how acumulado também no setor imobiliário. Minha Casa Minha Vida na Europa é um pouco o resultado da minha experiência no setor imobiliário ao viver e acompanhar a frustração das pessoas em duas vertentes que eu estou muito acostumado com isso, que é... Em Portugal existe um problema chamado arrendamento, né, que é a nossa grande dor aqui que a gente vê na maioria das pessoas. Então o arrendamento ele tem um fato curioso aqui em Portugal. Quem está fora quer entrar. Quem aqui conhece alguém que hoje está precisando arrendar casa aqui em Portugal? Acha um amigo, um familiar? Acho que muita gente sabe das dificuldades do arrendamento em Portugal. Sempre há alguém que precisa arrendar casa em Portugal. Sempre há, tá? E quem conhece alguém que está no arrendamento e quer sair? Também. Todo mundo quer sair. Coisa engraçada, muitos querem entrar, quem tá fora quer entrar, quem está dentro quer sair. Então assim, e eu acompanhei, enfim, diversos cases de pessoas realmente que estão a procurar casas na vertente do arrendamento desesperadas, tá? Desesperadas. Porque a pessoa, por exemplo, no caso que realiza um planejamento imigratório, falando aqui da comunidade de imigrantes, tá? Mas isso também afeta os portugueses. A crise habitacional em Portugal não é um problema do imigrante, não é um problema meu brasileiro, de quem vem de fora, é um problema geral, né? Até esses dias eu estava no elevador do nosso escritório e um colega meu, que ele é português, ele me abordou e falou: nossa, eu não sabia que vocês tinham tantas dificuldades assim para arrendar casas, né, vocês brasileiros. Eu falei, na verdade o problema é geral, todos têm, porque eu já recebi muitos clientes portugueses também que passam pela mesma dor. Ou seja, é um problema que afeta a todos. Né? E, enfim, e na vertente da questão dos arrendamentos, por si só, já é uma grande dificuldade. Agora, na questão da compra de casa, pior ainda. Quem aqui já trabalhou no setor imobiliário? O Cris, eu sei que já trabalhou. Andrei? Ótimo. Porque o setor imobiliário realmente ele abre portas para as pessoas aqui em Portugal. Muita gente chega, é recrutado, né? Os recrutamentos estão aí, então se você se candidatar nas vagas, muitas vezes é área comercial e imobiliária. E nós acabamos por vivenciar um pouquinho dessa realidade, que é estar ali na escala de uma agência, eu já passei por isso, e chega uma pessoa interessada em comprar um imóvel. Independente de ser português, brasileiro, o que é que seja. Então, o cenário é prático e real, que eu já vivi isso muito. O cliente chega, ele diz assim, eu quero comprar uma casa. Quanto? 300 mil euros. Ótimo. O subagente imobiliário, que está na escala, está no atendimento, já anima e fala, ótimo, vou fazer aqui a minha comissão, partilhada ou não, se anima. E então ele abre ali o computador e começa a mostrar as fotos da casa. Ele diz, gostei dessa, tá, podemos visitar? Vamos às visitas. O cliente vai, eu não gostei dessa.
Ah, gostei dessa, já vejo aqui é o quarto do meu filho, aqui é o quintal, ali a churrasqueira, enfim. E depois então vamos voltar à agência para o processo de documentação, para o encaminhamento da documentação. E aí a pergunta que vem é, bom, um imóvel de 300 mil euros a considerar 10% de entrada, num cenário mais otimista hoje, 30 mil euros. Né? Você tem? Não. Então o subagente já entristece um pouco, ele se decepciona um pouco. Né? Já estava contando com a comissão, fez as contas, já falou, ótimo, nesse mês fiz um negócio e não tem entrada. Tá, e você tem então comprovativo de rendimento, você, sua esposa, seu cônjuge? Eu trabalho a recibos verdes, a minha esposa não trabalha. Então já não tem comprovativo de rendimento, ambos, o casal. E impostos? Vocês viram na simulação que o Fernando e João Paulo fez aqui? Hoje um imóvel de 250 mil euros em média, gasta-se aproximadamente 10 mil euros só de impostos. Isso não tem a ver com a entrada, não. Muitas pessoas não sabem disso. Ele acha que para comprar um imóvel de 250 mil euros, ele tem que ter 25 mil de entrada. Não, ele tem que ter quase 35, porque é mais 10 mil de impostos. IMT, imposto de selo e por aí afora. Tá? Não estou a falar do crédito jovem, enfim. Então, o que nota-se cria-se uma grande expectativa na mente do cliente de que ele vai conseguir comprar um imóvel e devido às barreiras burocráticas ele não consegue, não cumpre os pré-requisitos do mercado. É uma desilusão, como o Fernando falou ali na apresentação dele. E por fim, o subagente que está em escala na agência naquele momento também é uma desilusão para ele, porque ele cria uma expectativa. Então começam a entrar diversos clientes nesse padrão, nesse perfil, na agência imobiliária, e o que o subagente começa? Ele começa a pegar aversão por esse tipo de cliente. Porque a pessoa chega para fazer a visita, para pedir um imóvel, e ele já olha, já começa a ficar desconfiado. Então o cliente vem, ele quer comprar uma casa de 300 mil euros, ele já, vamos ver no que vai dar isso. Então já começa a criar essa aversão. E aí, o que nós notamos ao longo do tempo é que o mercado imobiliário cada vez mais vem sendo criterioso nesse processo de triagem também. Por quê? Porque quem está na escala de uma agência não pode perder tempo. O tempo é dinheiro, ele está ali num momento valioso. Que a escala, ela é os subagentes da agência que estão ali a captar os clientes que entram. Então, se entram só clientes desqualificados, cheios de expectativa, que não cumprem os pré-requisitos do mercado, que não tem valor de entrada, que não tem os comprovativos de rendimento, ele começa realmente a tratar esses clientes com descaso. Para de perder tempo com esses clientes. É a realidade nua e crua. Não tem como dizer isso. Uma pessoa que vai fazer um arrendamento de uma casa e chega a uma agência imobiliária, a primeira coisa que o subagente fala é IRS, contrato de trabalho, fiador, começa... Aí não tem. Então faz o seguinte, me dá o seu contato, se surgir um imóvel, eu entro em contato consigo. Vai o cartão e engaveta. Ele não vai perder tempo com esse tipo de cliente. Porque realmente não resulta. E esse cliente muitas vezes já quer visitar o imóvel, ele é exigente. Não, eu quero visitar o imóvel primeiro, mas como assim? Dá meus documentos. Você está me perguntando documento, eu nem vi o imóvel ainda. Então o setor imobiliário está cada vez mais calejado com isso, está cansado, enfim, desse problema relacionado a pré-requisitos, e aí cada vez mais os clientes, quando passam de uma agência pela outra, eles ficam mais desiludidos. E aí é a tristeza que né? As pessoas ficam desiludidas, não conseguem realizar o sonho delas. Tá? Então, no âmbito do setor imobiliário, eu tenho uma experiência ampla, eu sei como é isso, eu sei a dor das pessoas, tanto ao nível do arrendamento, quanto da realização do sonho da casa própria no nível da compra. Tá? Bom, vamos lá. Eu trabalho em mais de 5 áreas de negócios. A Eurotop é uma consultora internacional especializada na vertente da assessoria e da consultoria empresarial. E eu sou um profissional especializado na área de seguros. Tá? Neste momento, eu estou no top 3 na área de seguros aqui no norte do país. Eu tenho números para isso e tenho estratégia para isso. Tá? E eu tenho menos de 2 anos nessa área. Menos de 2 anos nessa área. Tá? Aproximadamente 18 meses. Tá? Como top 3 aqui no norte do país, é um exemplo para a companhia que eu represento e eles querem muitas vezes entender que estratégia que eu utilizo, o que eu faço, como eu faço, né? E isso gera resultados financeiros brutais que podem ajudar vocês a realizar o sonho da casa própria. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tá? Outro setor de negócios que eu atuo desde o início que eu cheguei aqui em Portugal é na área de telecom. Quem aqui já trabalhou no door-to-door? Batendo porta da casa das pessoas? Já? Já? Ótimo. É uma escola, o door-to-door é uma escola, né? A pessoa que já bateu portas de alguém aqui em Portugal sabe dos desafios que das dificuldades que e essa atividade, infelizmente, tem um turnover muito grande. Ninguém para nessa atividade. Por quê? Porque
vamos falar, no caso, eu que sou brasileiro. No Brasil, esse modelo de trabalho quase que não existe, devido à insegurança, então não se sobe no prédio. Aqui em Portugal, é uma estratégia de quem bate porta, já fiz muito isso. Você aperta todos os andares ali do intercomunicador, alguém vai abrir. Alguém abre. E aí quando a pessoa vai lá e chama, já subiu. Vai lá em cima, vem batendo a porta. Então, assim, quem já trabalhou no door-to-door sabe das dificuldades que é, e eu passei por essa experiência. Mas com o meu conhecimento, que eu tenho acumulado em empresário durante muitos anos, eu olhei e falei, isso aqui pode ser modificado. Dá para você criar uma estratégia, uma inteligência em cima desse modelo de mercado, e ainda bem que é assim, né? Aqui em Portugal ainda, e eu potencializei a área de telecomunicações em Portugal. Eu tenho números brutais nesse setor, eu tenho uma concessão na Nós, na Mel e da Vodafone, onde eu tenho diversos subagentes que trabalham comigo em todo o país, e trabalha de casa, não precisa bater porta, dentro de uma estratégia que eu vou falar para vocês daqui a pouco um pouquinho sobre isso, tá? Gestão de frotas. Tem uma empresa no setor de gestão de frotas para motoristas de aplicativos na Uber e na Bolt, que é um mercado que está em ascendência em Portugal, chamado TVDE. Né? Há 5 anos atrás, viam-se poucos carros com a plaquinha do TVDE, isso virou uma febre, isso tomou conta. Né? Muita gente está trabalhando no setor de TVDE. E fato curioso também, no setor de TVDE, eu faço esse convite para que vocês façam esse teste também. Quando vocês pegarem um Uber com algum motorista, pergunte para ele como está o mercado. Alguém aqui já trabalhou na Uber? Trabalha? Perfeito, ótimo. Eu também já trabalhei. Eu tenho esse conhecimento técnico, fiz a formação também para conhecer como funciona e depois passei para a parte do empreendedorismo. O descontentamento nesse setor, ao nível dos motoristas, exceto aqueles motoristas que trabalham muito, mas muito mesmo, porque eu tenho números com os diversos motoristas que atuam comigo, em sua maioria há um descontentamento muito grande. Por quê? Porque cada vez entra mais pessoas nesse setor, não há um controle, a legislação nesse sentido, as portas estão abertas, qualquer pessoa vai lá, tira a formação, os órgãos competentes, por exemplo, IMT, que é mais emitir taxa, para a pessoa ir lá, tirar a formação, as autoescolas estão a vender as formações e não há um controle, não há um critério. Então isso também é uma bomba relógio, porque chega uma hora que o mercado começa a ficar inviável, inclusive para pessoas que estão há mais tempo nesse setor. Eu tenho diversos motoristas que trabalham para mim, nas diversas zonas do país, que sei lá, há 2 anos atrás tinham ganhos que ultrapassavam a casa dos 1.500, 2.000 euros por mês. Atualmente a reclamação é geral, não dá mais. As plataformas cada vez pagam menos, e nós não temos como interferir nisso, que é a Uber e a Bolt, os principais players aqui do mercado. E, enfim, o motorista acaba sendo penalizado, porque o motorista é um profissional que está ali, que tem que fazer uma carga horária cada vez maior, extensa, para poder ganhar dinheiro com isso, sem contar que o valor das corridas muitas vezes é muito baixo. Tá? Então, o setor de gestão de frotas também, eu tenho muitos clientes que passaram da vertente de motorista para empreendedores, baseado no know-how, no meu conhecimento que eu tenho, dentro de um modelo também que foge aos padrões convencionais de mercado, baseado na minha experiência, e quando muitas vezes um motorista, o colega aqui é só motorista ou tem empresa? Só motorista, tá bem, perfeito, isso é importante. Muitas vezes quando um motorista passa da condução da viatura para trás da mesa, vamos dizer assim, na vertente do empreendedorismo, o que era um problema para ele, ao nível de muitos motoristas entrarem no mercado de forma desorganizada, se torna uma solução. Porque quem empreende nesse setor pode hoje colocar motoristas para trabalhar na tua operação em qualquer zona do país, sem que você tenha uma viatura própria sequer. É incrível esse modelo. Quando se fala em gestão de frota, logo submete o quê? Eu tenho que ter viaturas, né? Tenho que comprar. Eu dei até o exemplo que não deixa de ser rentável ter viaturas também para trabalhar com renting, tá? Mas o que eu estou a dizer existe a possibilidade de você colocar motoristas para trabalhar em qualquer zona do país para você, no que nós chamamos de slots aqui em Portugal. Tem viatura própria ou não? Própria, perfeito. Então, sabe bem do que eu estou falando aí. Então, o que acontece? O mercado ele vai se adaptando nessas áreas de negócios conforme o crescimento vem também, enfim, por consequência dessa explosão. E o que nós vemos hoje também no sistema de slots, o colega pode confirmar aqui comigo, é que agora o que se vê é o mercado de slots, porque cada um faz um pouquinho mais barato, né, para ver se tira o motorista de uma operação para o outro. Eu explico isso, tá, com detalhes, enfim, vocês vão entender como é que nós podemos falar disso, então todas as estratégias relacionadas a isso, eu consigo explicar para vocês também. A questão é, assim como os motoristas de aplicativos reclamam dessa grande quantidade de motoristas que entram de forma desorganizada no mercado, nós notamos que cada vez mais tem pessoas também passando para a linha do empreendedorismo. No entanto, começa a se criar o problema agora do mercado de slots. Então o mercado vai se adaptando e quem não inova, quem não pensa diferente do mercado, enfim,
começa realmente a ter problemas. Tá? Então, eu tenho experiência nesse setor também. Setor imobiliário, já falei, passei pelas grandes marcas aqui também, e tenho aí um amplo know-how, um conhecimento para partilhar com vocês também. O setor de energias também é um setor interessante, que ele está, na verdade, vinculado ao setor de telecom. Na verdade, todos os setores aqui estão vinculados. Mas quando eu falo energias, nós trabalhamos no segmento empresarial com painéis fotovoltaicos. Tá? Trabalhamos aí com grandes players do mercado no atendimento de clientes empresariais e também com clientes de consumo, que nós chamamos, são os clientes residenciais. A verdade é que quando nós temos uma estratégia e nós captamos um cliente na área de seguros, telecomunicações, gestão de frotas e imobiliário não, nós acabamos por também oferecer produtos acoplados para esse cliente no setor de energias e ampliamos o leque de soluções aí. Vamos lá, e no setor de segurança, alarmes e monitoramento, nós temos aí também algumas soluções, eu tenho conhecimento. Então são mais de 5 áreas de negócios, onde, enfim, você pode potencializar muito os seus rendimentos e a gente pode fazer com que o sonho da casa própria seja uma realidade para vocês. O Minha Casa Minha Vida na Europa, eu trouxe essa marca hoje é uma marca registrada aqui na Europa e em Portugal por mim, né? Essa marca não foi criada por mim, o Minha Casa Minha Vida existe no Brasil, quem é do Brasil sabe que esse é um dos maiores programas habitacionais do Brasil. Tá? Existem números brutais que remetem a essa marca no Brasil e já era hora também de Portugal, enfim, ser beneficiado com essa iniciativa. Nós não estamos vinculados a nenhum grupo político, não é um programa social do governo, mas verdade seja dita, começam a surgir situações interessantes aqui depois dessa minha iniciativa. Eu já tenho investidores do Brasil a me contactarem para procurar espaços como quintas, né, como nós chamamos aqui em Portugal, e o Minha Casa Minha Vida no Brasil é nada mais nada menos do que isso. Onde eu morava numa cidade interior de São Paulo, havia lá uma fazenda, uma quinta, que aquilo foi loteado, foi feito lá 5 mil lotes, 10 mil lotes, com casas de valor acessível para pessoas terem a oportunidade de sair do arrendamento. E atenção, Minha Casa Minha Vida no Brasil não é sinônimo de bairro social. Atenção, tá? O que nós entendemos por bairro social aqui, no Brasil em nada tem a ver, porque o Minha Casa Minha Vida no Brasil, em alguns casos, são até condomínios fechados, com piscina, com área de lazer. Então você tem uma estrutura que realmente é brutal. Então a ideia é trazer essa temática para cá, o Minha Casa Minha Vida, na Europa, e cada vez mais começam então agora a haver conexões que começam a ampliar essas possibilidades. Tá? Então, a crise habitacional em Portugal, alguns consultores imobiliários podem me dizer, mas não há produto, né, que são as casas. Não há produto para quem não tem dinheiro, a verdade é essa. Se você tiver 100 mil euros para comprar uma casa, não tem produto. Se você tiver 300 mil, eu encontro produto para você, como consultor imobiliário. Tá? Então, a questão tem que haver uma solução no sentido de expandir as oportunidades, óbvio, né, a construção de casa, isso faz parte do projeto também, numa linha posterior, mas enfim. Então, essas são as áreas de negócios que eu atuo. Tá? Os objetivos desse evento, de forma muito prática, é sair de uma vez por todas dos altos custos com arrendamento em Portugal. Tá lá na mensagem principal da nossa página, pablito.pt. Só um detalhe, anteriormente aqui está o meu Instagram, tá? @eurotop.pt, o site da Eurotop, site pablito.pt é onde está o material oficial aqui do evento. Então, vocês conseguem manter contato comigo por lá também. Tá? Sair aí, de uma vez por todas, os altos custos com arrendamento. E o que faltava aqui em Portugal? Um programa de qualificação de perfil para o crédito habitação. A verdade o Fernando e o João Paulo fazem muito bem o trabalho deles, né, enquanto intermediadores de crédito. O banco também faz muito bem o trabalho dele. Né? O problema as pessoas não têm qualificação. Então você vai ao banco, você não tem a qualificação de perfil, vocês não conseguem fazer nada pelo cliente. Então volta para trás. E o banco é a mesma coisa. Então não há milagres. Se não encontrar uma forma de qualificar o cliente para ele chegar na análise, na simulação de crédito dele, e ele ter aprovação, mas não somente ter aprovação e conseguir também um valor interessante, aí sim faz sentido. Né? Porque para fazer hoje uma simulação, para você conseguir 85 mil euros, né, aqui em Portugal, nós não vamos chegar muito longe com isso. Tá? O item 3 é maximizar rendimentos, que é o objetivo do nosso evento aqui, diminuir a taxa de esforço e gerar o valor de entrada, é óbvio. Tá? Então vamos lá. Quero partilhar com vocês aqui uma coisa interessante, é uma novidade aqui em Portugal, Minha Casa Minha Vida na Europa. Houve uma publicação no dia 21 de março, hoje é dia 29, nós estamos praticamente há 7 dias dessa primeira publicação que aconteceu aí, e nós somos hoje, se não a primeira, eu acho que a segunda ou a terceira postagem mais curtida no DN. Então assim, uma salva de palmas para nós, tá? Esse projeto não é meu, é nosso, tá? É nosso. Essa iniciativa vai mexer com o mercado imobiliário, tá? E eu estou aqui realmente para ajudar as pessoas que estão fora do mercado, estão fora do tabuleiro hoje. E aí a proposta do evento vem aí no sentido de nós
inovarmos o mercado. É algo diferente de tudo que já existe aí e eu estou aqui para isso, então 5.000 curtidas no DN não é para qualquer um. E eu fico feliz porque essa iniciativa não é minha, é nossa, o mérito é nosso, tá? Bom, isso começou a aparecer nos players aí de busca, já indexados por grandes buscadores como o Google, e nós já estamos aí realmente já definido já a próxima edição do evento. Esse evento nós acabamos por ter que limitar a quantidade de pessoas, nós estávamos preocupados, né? Tivemos mais de 400 inscrições, a sala que comporta 100 lugares, ficamos preocupados de deixar todo mundo entrar. Enfim, de qualquer forma, tá aí, para quem vai assistir online também, tá aí a oportunidade. Bom, o reconhecimento das pessoas, tá? No caso aqui, a Kênia, né? Fantástico, tudo que a Europa precisava. Que Deus abençoe seu projeto e todos nós precisamos de um teto para morar. Deus nos abençoe também para que possamos conseguir entrar no seu projeto e conseguir a tão sonhada habitação, que é a dificuldade da maioria dos brasileiros na Europa. Que Deus te abençoe muito. Que bom, né, receber essas energias positivas, né? A gente toma uma iniciativa, constrói algo, as pessoas torcem por nós, né? E, enfim, tanto para você, vamos lá, esse é o reconhecimento das pessoas, tá? Seus projetos e planos sejam bem-sucedidos, enfim. Então as pessoas reconhecem, isso é muito bom, tá? E eu fico feliz por isso, porque, enfim, ajudar as pessoas faz parte do meu DNA, eu gosto disso, nós estamos aqui para isso. Mas, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. E eu venho apanhando na internet. Eu venho apanhando na internet e muito. Na verdade, enfim, para quem não sabe o significado de hater, tá? Eu busquei ali no Wikipedia, para a gente poder aqui fazer uma análise junto. Então, hater é um termo usado na internet para classificar pessoas que postam comentários de ódio ou crítica sem muito critério, né? E assim, eu coloquei aqui um comentário que não é de um hater, tá? Mas é de uma mulher que se impressiona com esse problema. Então é impressionante, os comentários pessimistas estão cheios lá. Parabéns à iniciativa. No Brasil, Minha Casa Minha Vida deu a milhões de brasileiros a oportunidade de viver dignamente, através da tão sonhada casa própria. Só quem vive de aluguéis absurdos sabe que é conquistar esse sonho, mas é preciso planejamento como tudo na vida. Ela está coberta de razão. Ela não está errada. Isso aqui não é um milagre. O que nós estamos aqui a fazer não é ganhar neuromilhões. Nós estamos aqui com falsas promessas. Tem que haver planejamento, ela está correta. Está como tudo na vida. Tá? Então, assim, eu não vou aqui colocar, enfim, o arroba de ninguém que está lá me esmerilhando, mas depois vocês dão uma olhadinha lá no DN, dê lá o depoimento de vocês, a participação de vocês, para ver que realmente nós estamos aqui para somar e não para dividir. Tá? E para complementar, algumas pessoas fortalecendo ainda mais a iniciativa do projeto. Tem pessoas pedindo para que o evento seja feito já em outras cidades, em outras localidades, e enfim. Vamos levar o evento, enfim, para onde for possível. Tá? Eu queria mostrar para vocês aqui. Eu acho que em contrapartida aos haters, as críticas que existem aí, sobre as áreas de negócios que eu atuo, e como empreendedor nessas diversas áreas de negócios, eu tenho muitas pessoas que já passaram por mim, e que eu ajudo a transformar a vida delas, e enfim, nada melhor do que elas próprias falarem um pouco, tá? Sobre mim, e vocês ouvirem um depoimento delas próprias, tá? Eu vou pedir que você dê um playzinho em cima da imagem dela. Minha página. O meu nome é Ruta Fornel. Peraí que tem uma música de fundo aí. Anos, nasci em Lisboa, Tá bom. E mudei-me para o Alentejo há 7 anos. Comecei a ter conhecimento desta empresa em dezembro. Contactei a pessoa, tirei as minhas dúvidas e decidi juntar-me ainda em dezembro. Mais ou menos a meio de janeiro deste ano, já fui promovida a supervisora, um dos cargos que eu desenvolvo neste momento. Uma das pessoas que tem sido fundamental para que eu consiga atingir o meu sucesso é o Pablo Lima. É a pessoa que nos ajuda, que nos motiva, que nos tira todas as dúvidas e que está sempre lá para que nós consigamos alcançar todos os nossos objetivos e termos a nossa independência financeira. Que ao contrário das outras empresas do mercado tradicional, nós trocamos o nosso tempo por dinheiro. E aqui nós trabalhamos por objetivos e somos nós que traçamos a meta que queremos atingir. Se tem dúvidas, veja os vídeos que nós temos para vos mostrar. Marque uma sessão de dúvidas connosco e juntem-se a nós. Sejam bem-vindos à minha equipa. Façam parte deste mundo incrível das telecomunicações. Muito sucesso para todos. Obrigada. O que é interessante para mim são portuguesas. Tá? Então, se eu estivesse aqui com pessoas, por exemplo, brasileiros dando depoimento, poderia até ser suspeito. Né? Mas são portuguesas e a gente está mesmo aqui para somar, independente da nacionalidade. Tá? Pode dar um play na... Olá, muito boa tarde. Sou Filipa Rodrigues, tenho 28 anos, sou do distrito de Viseu, sou natural do Lamego
pertence ao Distrito de Viseu. Assim, eu integrei nesta empresa porque, mais pelos horários, porque não tinha quem ficasse com o meu filho. Aqui há trabalhos incompatíveis com os horários da creche, e eu simplesmente agarrei esta oportunidade por causa mesmo do meu filho, dos horários que eu posso usufruir e dar atenção ao meu filho. Também tenho uma grande ajuda do Pablo, 5 estrelas, ajuda-nos em tudo, tenho uma grande equipa que é espetacular, sou supervisora, isto é muito fácil. Em janeiro, no início de janeiro, integrei na empresa em dezembro, no início de janeiro, tornei-me supervisora, espetacular. Isto é uma empresa brutal, porque temos apoio de tudo e de todos que nos ajudam, e o Pablo é incansável, faz tudo para nos ajudar, e agradeço imenso por isso, ok? Por isso, vamos lá, estamos todos neste barco e vamos seguir em frente, e vamos fazer disto um sucesso maior de todos, está bem, pessoal? Por isso vamos lá, ok? Agarrar esta oportunidade que é um espetáculo. Enfim, nós temos aqui mais um depoimento da Leonor. Desculpa, o microfone esqueci. Temos aqui o depoimento da Leonor, mas eu não vou colocar mais aqui, enfim, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí imensos depoimentos de pessoas. Se eu fosse ficar aqui, nós ficaríamos aqui horas para que as pessoas pudessem contar um pouco da experiência que elas têm em estar comigo, enfim, no desenvolvimento desse projeto, tá? Bom, vamos lá. Rapidamente aqui, o retrato da crise habitacional em Portugal. Nós temos aí um dinamismo do mercado, né? Os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam que o preço médio das casas quase duplicou numa década. Esse é um número mesmo muito importante, tá? E até setembro de 2024, eu peguei um número aqui a partir do ano passado, que em setembro desse ano nós atualizamos esse índice, foram transacionadas cerca de 111 mil casas, movimentando quase 24 milhões de euros. Isso traduz num preço médio por imóvel de aproximadamente 213 mil euros, um salto significativo face aos 119, enfim, de há 10 anos. Então isso é uma crescente que não para, né? Então cada vez está mais difícil, é óbvio, né, adquirir imóvel em virtude disso. E nós temos um gráfico que representa bem isso aqui, tá? O que nós temos aqui ao nível do preço médio das casas, nós temos uma curva crescente, né, que é o que diz ali o texto, tá, se você olhar bem. No entanto, nós olhamos aqui também, que é o nível de número de transações, nós temos uma queda, tá, nessa parte final aqui do gráfico. Então o que está acontecendo? O preço das casas está crescendo de forma exponencial e começa a se diminuir também o número de transações, porque cada vez se torna mais difícil comprar um imóvel. Então esse é o retrato da crise habitacional aqui em Portugal que nós vivemos hoje. Não há expectativas ou estimativas de que o preço dos imóveis vai diminuir. Então qual que é o caminho que nós temos aqui? Nós temos que qualificar o cliente. Se o cliente não maximizar rendimento, não gerar valor de entrada, não potencializar os números, enfim, não há solução, né? Porque cada vez se torna mais difícil a realização desse sonho. Aí nós temos aqui um cenário de expectativa e de realidade baseado num pouquinho no que o Fernando e o João Paulo falou. Qual é o perfil do cliente ideal que nós temos aqui? É um cliente com rendimentos comprovados, preferencialmente o casal, tá? Quem aqui trabalha os dois na casa? Os dois, o casal. Os dois. Tá, então não é a maioria. Tá? Normalmente sempre há alguém que está desempregado em casa, seja às vezes uma esposa por conta de um filho, tem dificuldade na questão de gestão dos filhos e tudo mais. Então nem sempre nós temos rendimentos comprovados preferencialmente pelo casal. E isso impacta diretamente na questão da simulação ali que o banco faz. Tá? Disponibilidade para impostos, o Fernando simulou aquela hora ali. Enfim, os impostos são realmente brutais. E custos adicionais com taxas, escritura e registros, aproximadamente 10% da simulação que o Fernando fez lá. Eu peguei um exemplo aqui pelo APMIP, que é um simulador de IMT. Eu sugiro até que depois vocês, quando quiserem sempre pesquisar, olha, eu vou comprar um imóvel de X euros, quanto que eu vou pagar de imposto? Atenção a isso, porque não é só o valor de entrada. Tá? Então, você faz uma simulação ali. Nesse caso aqui, nós pegamos um imóvel, eu peguei um imóvel de 250 mil euros, tem um IMT de 7.247, um imposto de selo de 2.000, ou seja, 9 mil euros de imposto. IMT é imposto de selo apenas. Depois o Fernando fez as continhas deles lá e o João Paulo, no slide, que existe aqui ainda mais um valor agregado. Ou seja, nós podemos olhar aqui para aproximadamente 10 mil euros, podendo variar um pouco para mais, um pouco para menos. É muito dinheiro de imposto. Então isso faz parte da conta, né, do valor de entrada do imóvel. Não basta ter para um imóvel de 250 mil euros 25 mil. Não, tem que ter 35. Quase, podendo variar um pouco para mais, um pouco para menos. Tá bem? E a pergunta é, você tem?
Você tem 35 mil euros hoje para comprar uma casa de 250 mil que estaria dentro de um valor médio de mercado aqui em Portugal? 35 mil euros sobrando ali na conta? Se alguém tiver, a gente já tem que pegar a saída e sequestrar, porque não tá fácil. Bom, é um valor que é praticamente impossível uma pessoa ter um valor desse disponível. Então, quem realiza a compra de uma casa hoje dentro de um valor razoável, que está dentro das médias de mercado, um bom imóvel, a 250 mil euros aqui em Portugal, tem que ter no mínimo 35 disponível. Tá? Então, assim, não é fácil. Tá? E a pergunta é, você tem ou não tem? A maioria não tem, nós sabemos. E é essa faixa de clientes que está abandonada pelo mercado imobiliário. Ninguém, pelo menos até onde eu conheço, e o Minha Casa Minha Vida na Europa vem inovar isso dentro do setor imobiliário, inclusive para as agências, para os consultores imobiliários que não podem nem devem me ver como um concorrente nisso. Nós temos que dar as mãos para ajudar as pessoas, esse é o objetivo. Né? Inclusive lá nos haters, lá tem muito consultor imobiliário lá falando mal. Isso aí está enganando as pessoas e tudo mais. Nós temos que nos unir para ajudar as pessoas. Quem dera, quando você fosse uma agência imobiliária fazer a compra de um imóvel e você não tivesse os pré-requisitos, ele falasse, eu tenho aqui uma solução para te ajudar a potencializar o seu rendimento, gerar o valor de entrada, oferecer para ele uma solução e não simplesmente descartar ele, deixar ele fora do jogo, tá bem? Bom, a questão é, você tem ou não tem? A maioria não tem. E se não tem, o que acontece aqui? Você é uma peça fora do jogo. A maioria das pessoas hoje estão fora do jogo. A maioria das pessoas é espião aqui. Está fora do jogo, está descartado. Tá? Então, a ideia é, como é que nós voltamos você para o jogo? Como é que nós trazemos você de volta para o tabuleiro? Tá? E essa é a proposta do projeto. Mas rapidamente eu quero falar para vocês sobre paradigmas de mercado. Tá? Busquei no Wikipedia também o que significa paradigmas de mercado e é a representação de um padrão a ser seguido. Tá, um pressuposto filosófico, matriz, ou seja, tá, conhecimento que origina um estudo de um campo. Exemplos. Tá? Vamos pensar aqui num paradigma de mercado, só para a gente utilizar como comparação a questão da vertente do mercado imobiliário. Por exemplo, alguém consegue me dar um exemplo de um paradigma de mercado, um setor que foi modificado radicalmente, enfim, nos últimos anos? Alguém consegue me dar um exemplo? Netflix? Verdade, faz sentido. Né? Antigamente as locadoras, verdade, tá aí um exemplo. As locadoras, né, a pessoa ia lá, alugava a fita, o vídeo, enfim. E isso foi modificado. É um paradigma de mercado que foi quebrado. Né? Por quê? Porque as locadoras de filmes, o que aconteceu? Estão extintas do mercado, acabou, tá fora. Então, é um paradigma que foi quebrado. Alguém tem um outro exemplo? Um outro paradigma de mercado que foi quebrado recentemente? Medicina dentária, o brasileiro tem essa cultura que sobra só dentista brasileiro, mas os portugueses cresceram muito na questão de saúde oral. Perfeito, faz sentido também. Mas ainda falando mais no âmbito tecnológico de áreas que você fala assim, ó, isso foi quebrado mesmo, assim, mexer... Fotografia, exatamente. Para nós interagirmos um pouco. Algum outro exemplo que vocês se lembrem assim, que eu vou falar um aqui se ninguém lembrar, mas alguém lembra de algum outro exemplo? O Spotify, verdade, mais um aí, que é um, enfim, um player de música aí. Os CDs, né, antigamente se comprava os CDs, né, então esse mercado quebrou. Eu vou dar um exemplo para vocês de um aqui. A Uber. Nós estávamos a falar aqui sobre gestão de frotas. A Uber é uma quebra de paradigma de mercado, porque o que existia anteriormente eram os taxistas. Para você conseguir uma licença, um alvará, pelo menos, desde quando eu sei, era muito caro, era um mercado inacessível, fechado, e é um paradigma de mercado que foi quebrado pelas plataformas de transporte de passageiros. Quebrou e incomodou muito no começo. Porque quando, pelo menos no Brasil, eu presenciei essa fase, eu não sei como foi isso em Portugal, mas havia uma perseguição ali dos taxistas, atacavam muitas vezes os carros das Ubers, eu não sei como é que foi isso na Europa na época, eu não estava aqui ainda. Enfim, então esse é um paradigma de mercado que foi quebrado. Quer um exemplo de um outro interessante? O Airbnb. O Airbnb, na questão do aluguel das casas. Né? O Airbnb, se você é um investidor, você tem 2, 3 casas, você aluga aquela casa. Mas a casa do Airbnb, que a pessoa sai da casa dela para alugar a casa mobilada para alguém que entra ali. Né? Isso acontece. Então você entra, tá lá as coisas da pessoa. Então isso é uma quebra de paradigma de mercado. E a pergunta que eu falo para vocês é... Também tem uma que... Força. A limpeza, por exemplo, hoje tem o aplicativo Oscar que tira do mercado. Exatamente, o Oscar. É verdade, aí ó. Então assim, o mercado cada vez mais tá se modificando. Se nós pararmos para analisar essas quebras de paradigma de mercado dos últimos 10 anos para cá, e nós olharmos os últimos 30, 40, 50 anos para trás desse início dessa mudança, realmente é um prazo muito curto para uma mudança muito grande que nós estamos vendo agora. A inteligência artificial é a mesma coisa. Você vai lá no ChatGPT hoje, coloca lá, enfim, aquilo faz tudo. Eu tenho um colega meu que trabalha com desenvolvimento lá no escritório e ele
pede para o ChatGPT fazer um código para ele de um sistema. Eu trabalhei com desenvolvimento de código, eu tinha que fazer isso na mão. Demorava dias. Ele põe lá e vai tomar um café. Na hora que ele volta, o código está pronto. Enfim, são paradigmas de mercado que foram quebrados. Tá? Então, existem mercados que estão engessados dentro de um modelo padrão e os paradigmas de mercado estão aí para ser quebrados. Quais são os padrões de elemento no paradigma do mercado imobiliário? Estão falando de quebra de paradigmas aqui agora. E lá vem eu aqui querer quebrar o mercado imobiliário ao meio? Não. Mas é possível de se analisar as possibilidades de quebra desse paradigma também. Nós temos alguns elementos-chave. Tá? Os bancos, ou as intermediadoras de crédito, faz parte do paradigma do mercado imobiliário. As agências imobiliárias faz parte desse processo, são essenciais. Né? Você tem que ir numa agência imobiliária para fazer a compra do seu imóvel, a venda do seu imóvel. E quem mais? O cliente. No mínimo, esses 3 elementos estão envolvidos aqui, cada um com seu respectivo papel dentro desse paradigma de mercado que é o setor imobiliário. Ou seja, se o cliente vai até uma agência imobiliária, das duas uma, se você tem dinheiro, ela te apresenta os imóveis e vai para a transação de compra. Se você não tem dinheiro, o que ela faz? Ou ela te direciona por intermediação de crédito, algumas agências imobiliárias têm isso internamente, ou você vai diretamente, faz o caminho inverso. Você vai no banco, obtém a sua aprovação, ou com uma empresa de intermediação de crédito e volta na imobiliária lá com a tua aprovação. Isso é um paradigma de mercado. E por que ele não pode ser quebrado? Por que ele não pode ser modificado? Né? Se tantas outras áreas que sempre foram engessadas, sem nenhuma perspectiva de mudança, foram mudadas drasticamente. Esse paradigma de mercado, falta um elemento nele. Falta um elemento nele, que é um elemento consultivo, um profissional, uma empresa, o que quer que seja, que no momento que esse cliente vai até uma agência imobiliária, ou ele vai até o banco e ele não consegue fechar esse ciclo, como eu mostrei no slide anterior, ele é uma peça fora do tabuleiro. Mas a partir do momento que entra um elemento adicional nesse processo aqui, ele possibilita que o cliente volte para o jogo. E é essa a missão do Minha Casa Minha Vida na Europa. É quebrar o paradigma de mercado no sentido de dar atenção, de olhar para os clientes que não têm qualificação para a compra de um imóvel. Porque hoje, se tem dinheiro, ótimo, você é bem-vindo. Se não tem, você é uma carta fora do baralho. O mercado imobiliário é assim. E não tem como mudar isso. Porque, volto a dizer, o subagente que está lá na escala, ele precisa vender casa, cara. Não tem milagre, ele depende daquilo para sobreviver. Então, nunca um subagente que está numa agência, ele vai chegar em você e falar assim, então, você trabalha com o quê? Olha, eu vou tentar te ajudar aqui, você ganha dinheiro numa outra área. Sua esposa está desempregada? Ele não tem esse tempo. Ele não tem esse tempo para perder. E aí o cliente volta desiludido, o negócio não acontece, a empresa de intermediação de crédito não consegue fazer o serviço dela, o banco não consegue fazer o serviço dele, quem está vendendo a casa lá fica com a casa lá parada e, enfim, quem tem dinheiro, ótimo, quem não tem está fora. E a maior parte não tem. A maior parte não tem condições. E é em cima desse mercado que o Minha Casa Minha Vida na Europa vem trabalhar. E é aí a minha missão aqui, pegar na sua mão e te mostrar os caminhos para isso. Tá bem? Bom, falando de paradigmas de mercado, a jornada da casa própria, dentro da temática do Minha Casa Minha Vida na Europa, ela está alicerçada em quatro pontos principais. Que é a maximização de rendimentos, já que as casas são caras e não há milagres, a intermediação de crédito não consegue resolver o tema, o contabilista também não consegue fazer muita coisa. Porque se você chegar também no contabilista e falar assim, olha, eu preciso fazer dinheiro, ganhar dinheiro, ele vai perguntar, mas o que você vai fazer? Ele fala, eu posso abrir um café, não precisa nem abrir um café. Estou pensando em... Então, vou abrir um café e às vezes ele tem lá 40 mil euros, investe, eu não sabia desse número. Então, há pessoas que sabem da necessidade, o caminho que tem que ser seguido, mas não tem, enfim, não tem apoio para poder ser assertivo na tomada de decisão dele. Volto com um colega aqui da Uber, que é uma área que eu atuo. Você quer ver uma das grandes desilusões que existem muitas vezes com alguns profissionais que estão entrando no mercado agora? Tem pessoas que estão fazendo formação de TVDE nesse momento, para entrar no mercado. Porque ele vê um monte de carro, vou ganhar dinheiro com isso aqui. Aí o que ele faz? Ele vai e compra um carro. Às vezes compra um carro muito bom. Tem viaturas de Uber aí que, pelo amor de Deus, né? É Teslas e tudo mais. Os investimentos são brutais. Né? E muitas vezes ele entra num financiamento, se endivida, e aí ele vai para o mercado. E quando ele aproxima de um colega que está lá há muito tempo, e ele vem e abre a realidade e fala, o que eu fiz? Né? Por quê? Porque está difícil. Não está fácil. Não significa que se você fazer um grande investimento, aquilo vai te dar retorno. Isso não é sinônimo de sucesso, não. Porque se você entrar com um Tesla para trabalhar, para competir com outro colega que tem uma viatura lá, elétrica também,
tá? Vamos falar da mesma modalidade que são os elétricos. O que a Uber vai pagar para você, vai pagar para ele, meu amigo. Não importa se você tem um Tesla. Se você pedir o aplicativo, fica 3 euros para você, fica 3 euros para quem tem um Tesla também. Então, assim, esse é o grande problema, né? Então, a gente não consegue realmente encontrar uma solução se não tiver uma estratégia. Então, maximização de rendimentos é um dos pilares. Diminuir a taxa de esforço, é óbvio, né? Para que você tenha uma probabilidade de aprovação melhor lá com o seu crédito. Gerar o valor de entrada, que é o grande segredo aqui. E, claro, realizar o sonho da casa própria. Quando nós trabalhamos esses 4 pilares aqui dentro desse projeto, o que acontece? Você volta para o jogo. Tá bem? E a minha missão é trazer você de volta para o jogo. Tá? Então, existe solução e o projeto vem nesse sentido. Bom, vamos lá. Rapidamente, para falar um pouquinho de como eu vou mostrar para vocês esses números, a minha história e tudo mais, vou falar um pouco da minha jornada, rapidamente. Tá? E a minha jornada quando eu falo de telecom, e nós falamos aqui dos paradigmas de mercado, né, esse sou eu batendo porta, né, alguns anos atrás. Eu bati a porta muito bem. Inclusive aconteceram casos engraçados, quero só partilhar um com vocês aqui, nós estávamos a trabalhar num prédio na zona de Lisboa de Almada, e nós íamos batendo a porta da casa das pessoas, e aquilo tem que ter uma motivação muito grande, a verdade é essa, para trabalhar com um door-to-door você tem que estar muito motivado, meu amigo, muito, porque as pessoas tratam mal, tem pessoas muito simpáticas, tem pessoas que são antipáticas, enfim. E eu bati uma porta ao lado de um outro colega, eu olhava aquilo e falava, mas não pode ser que o setor de telecomunicações está limitado a isso. Uma área tão fantástica que dá para você ganhar tanto dinheiro, nós aqui entregando papel, isso está... Enfim, e aí nós batemos a porta e saiu uma senhora. Ela falou, oi meu filho. Eu falei, não, sou da NOS, eu trabalhava na NOS nessa época. Depois eu obtive as concessões, passei a empreender e ampliei os negócios. Ela falou, mas aqui fazendo um trabalho, só um segundinho. Ela fechou a porta e entrou para dentro da casa dela. Aí nós ficamos preocupados, né? Você podia voltar com alguma coisa, não sei. Vocês iam, mas quem está na porta, quem trabalhou no door-to-door sabe como é isso. E ela não voltava. E eu ali parado, pessoa do lado esperando, vai ver, vou querer aderir o serviço. Que ótimo se ela voltar. Aí ela voltou, abriu a porta, pôs uma moedinha. Tô aqui, meu filho, vai com Deus. Não era, não estou pedindo esmola, não é dinheiro. Então, enfim, o door-to-door é uma experiência que quem nunca teve tem que ter. Eu trabalhei no setor imobiliário também, trabalhei com a Centro de 21 lá na zona de Lisboa e bati a porta uma vez também, nessa mesma vertente do door-to-door, que tinha que fazer o posicionamento de mercado, aquela coisa toda, aí bati a porta e eu sou da Centro de 21, ela falou, não quero vitamina. Ela achou que era o complexo vitamínico aí, o 21 Center. Falei, não quero vitamina não, obrigado. Então você tem esses desafios no door-to-door, que são muito engraçados, enfim, foi uma grande escola, um grande aprendizado. Olhando esse mercado, o que eu visualizei aqui? Eu falei, dá para potencializar esse setor, fazer aqui a quebra do paradigma do door-to-door. O door-to-door ainda existe, tá, em Portugal. Não estou dizendo que acabou, não. Nem precisa acabar, tá? Mas a verdade eu desenvolvi uma inteligência dentro desse setor, onde eu tenho a concessão das 3 gigantes do mercado aqui em Portugal hoje, e onde eu potencializo números assim inimagináveis, que na porta, no door-to-door, seriam impossíveis de se construir. Com grandes equipas, trabalhando em diversas zonas de Portugal e no Brasil. Atenção, eu tenho diversos subagentes que trabalham comigo do Brasil remotamente aqui em Portugal. Tá? Trabalham com atendimento do cliente como se eles estivessem aqui, ganhando em euros. Para quem é do Brasil sabe que morar lá e ganhar em euros faz todo sentido. Tá? Então, dá para se inovar o mercado e houve uma quebra de paradigma, pelo menos no modelo comercial ao qual fui apresentado. E aqui sou eu, na fábrica. Foi uma grande escola para mim também. Eu trabalhei em fábrica, né, quando cheguei em Portugal. Né? As fábricas aqui... Quem aqui trabalha em fábrica? Trabalha. A Mariana já trabalhou também, né, Mariana? Mas é legal para quem já trabalhou e quem trabalha mais. As fábricas aqui em Portugal têm um fator interessante. No Brasil, a questão da insalubridade é um fator preocupante no Brasil. Os sindicatos batem em cima, aquela coisa toda e tudo mais. Mas quando eu entrei nessa fábrica, rapaz, o fumo, como se chama aqui em Portugal, a fumaça no Brasil, tudo fechado, e era uma fábrica de peças de plástico, automotivos, e aquilo, às vezes a máquina injetora chegava a pegar fogo no plástico. E o fumo lá dentro, eu entrei e falei, meu Deus, nós vamos morrer aqui dentro, não é impossível. O pessoal está aqui, ninguém de máscara, ninguém com auricular proteção, um barulho. Eu falava, minha Nossa Senhora, o que é isso aqui?
Mas enfim, foi um desafio também que fez parte da minha vida. E uma particularidade para vocês, que é uma questão pessoal minha, eu pratico jejum intermitente já há alguns anos. E na época eu já fazia jejum intermitente, então eu chegava na fábrica e eu não almoço, eu não tomo café da manhã, eu fico ali uma faixa de horários, que é a janela de intermitência. E o jejum intermitente, a palestra aqui não é para isso, hein? Tá? Você quer saber como funciona? Não é para perder peso, não é nada disso. Mas o jejum intermitente nos deixa muito ativos, né? Você fica realmente muito ativo, muito bem disposto e tudo mais. E dentro da fábrica eu estava sempre sorrindo ali, trabalhando, o pessoal falava, o que esse cara tem, mano? Parece que esse cara cheirou alguma coisa, fumou alguma coisa aqui. E sempre muito assim, sabe? Eu bebo muita água também, que é por conta do jejum, por isso que eu tô tomando bastante água aqui também. E enfim, eu tava sempre tomando água toda, e havia uma menina, uma portuguesa, que ela chegou em mim um dia, eu falava bom dia para as pessoas e tudo mais, sempre muito motivado. Íamos todos pro refeitório na hora do intervalo do almoço e todo mundo tirava a marmita. Aqui em Portugal é um hábito muito grande a questão da marmita, e todo mundo ia comer e eu tomava um café e tomava água. Muita água. Só falava, o que esse cara tá fazendo? Esse cara é maluco. E aí essa menina chegou em mim um dia, nós estávamos à beira de uma máquina, que havia máquinas que eram compartilhadas, e ela falou assim, posso te fazer uma pergunta com sinceridade? Você gosta mesmo de trabalhar aqui? Você gosta mesmo de trabalhar aqui? É mentira isso, né? Você gosta mesmo? Você está sempre sorrindo para as pessoas aí e tudo mais, e todo mundo com uma cara amarrada. E você gosta mesmo? É certeza que você gosta? Eu falei, eu gosto, eu gosto. Ela falou, então é só você. Porque todo mundo odeia trabalhar aqui. Como é que você gosta de trabalhar aqui? Então, eu acho que os desafios da vida vêm também no sentido de nós encararmos as situações de frente, né? E fazermos sempre do limão uma limonada. E na época, quando eu saía da fábrica, o que acontecia? O bom e velho TVDE. Eu ia trabalhar como motorista de aplicativos na Uber e na Bolt. Então eu trabalhava na fábrica e depois que saía, ia para o TVDE. Tá? Eu vou falar sobre o jeito certo e o jeito errado de se fazer as coisas, tá? E tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Eu falei sobre os investimentos, o investimento errado, né, que não é assertivo para depois não ter como voltar atrás. Na época, quando eu entrei no setor de TVDE, eu comprei uma viatura, na época. E animado que eu ia trabalhar e tudo mais com a viatura, e depois que eu comprei a viatura, eu descobri que a viatura estava fora das especificações técnicas das plataformas. Fiz uma grande asneira, mas uma grande asneira. Comprei a viatura e fiquei com a viatura para uso pessoal, depois tive uma dificuldade para fazer, enfim, a transição da viatura. Então, assim, existe o jeito certo e o jeito errado de se fazer as coisas. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa se precipita, vai lá, faz a formação, compra uma viatura e não pode trabalhar. Ou às vezes compra, até pode trabalhar, e depois vê que na realidade do mercado as coisas não são tão fáceis, né? E aí não tem como voltar atrás mais, tá bem? Então vamos lá, só para concluir aqui, o que é isso aqui? É o bom e velho recibo de ordenado, tá? Então, na época, eu era uma peça fora do jogo, no âmbito do setor imobiliário, porque eu fui fazer simulação, tá? No banco, aprovaram, acredite, 85 mil euros para me comprar uma casa aqui em Braga. Eu falei, ótimo, crédito habitação aprovado, vou procurar agora um imóvel. Não há. Então é duas desilusões. Quando você não consegue, é uma desilusão. Quando você consegue, é outra. Então há um problema relacionado a esse modelo de mercado, a esse paradigma de mercado, enfim, para que a gente possa olhar para isso. E tá, aqui eu não vou passar, mas eu tenho 3 depoimentos de motoristas que trabalharam na minha operação, tá, para vocês saberem um pouquinho do que é a experiência deles trabalhando comigo. Não vou colocar aqui, senão fica muito longo, assim como os outros depoimentos. E a Eurotop, na verdade, é uma consultoria, uma assessoria empresarial, que eu transformei toda essa base de conhecimento para poder dar oportunidade de mais pessoas trabalharem um plano de negócios em mais de 5 áreas estratégicas de Portugal, independente da sua área de experiência ou formação, da sua área principal, que é aí os seguros, o telecom, gestão de frotas, imobiliária, energias e segurança. Só para concluir, vocês não estão aqui para comprar nada, atenção, hein? Não estou vendendo nada para vocês, estou mostrando para vocês um pouco do trabalho que eu faço, enfim, com empreendedores, com pessoas de fora de Portugal e de diversas zonas do país. Eu ofereço uma consultoria de implantação do plano de negócio, formações online ou presencial em todas essas áreas, tá? A pessoa consegue trabalhar nas 6 áreas em simultâneo, ganhando dinheiro. Os ganhos médios de cada uma dessas áreas giram em torno de 3 mil euros, sempre na vertente do empreendedorismo, atenção, sempre na vertente do empreendedorismo. Tá? Gira-se em torno de 3 mil euros por área, os ganhos médios, então são números realmente brutais, tá? Desde que tem inteligência, que tem estratégia, tá? E eu apresento um pouco disso na minha consultoria. As estratégias de marketing para captação de clientes em todo o país, se você for trabalhar, por exemplo, com telecom, você não vai ficar batendo porta de ninguém, você vai atender um cliente do Algarve, do Porto, de Lisboa, e tem uma estratégia aí. Tá? A assessoria em RH que eu ofereço para criação de equipas comerciais remotas, isso é muito importante. Quem trabalha em qualquer área de negócio comigo,
eu já ensino logo a construir equipas comerciais. Porque tem pessoas que não têm afinidade com a área comercial, né? Eu também não sou muito bom na área comercial. Se precisar, eu faço, mas eu prefiro colocar equipas para trabalhar, ajudar as pessoas potencializam os meus negócios, tá? E como eu falei, para quem é brasileiro, existem equipas remotas que trabalham do Brasil remotamente aqui em Portugal ganhando em euros, tá? Bom, os meus serviços estão disponíveis por hora e por área de negócio, tá? E fiquem tranquilos, o valor é mais acessível do que se pensa. Então, quem quer potencializar rendimentos nessas áreas, enfim, pode falar comigo depois aqui. Só para concluir, eu peguei uma das áreas para mostrar para vocês o que eu posso fazer na vida de vocês relacionado à minha experiência, ao meu case de sucesso em 24 meses, menos de 24 meses, menos de 2 anos. Se você projeta, por exemplo, comprar a tua casa daqui a 2 anos, eu te mostraria essa área como apenas uma das possibilidades de você realizar esse sonho. E eu te mostro os caminhos baseado no meu case de sucesso, na minha estratégia, tá? Eu peguei aqui, não vou aprofundar nesses números, que isso eu explico na consultoria, mas eu peguei isso aqui só para vocês olharem um pouquinho e entenderem o que são essas métricas. As companhias de seguros aqui em Portugal, existe todo um processo, uma formação, tá? Para você, enfim, poder ser um gestor em seguros. Não é simples, eu ensino isso, o caminho baseado na minha experiência de sucesso, mas detalhe importante e fato curioso. Quando eu fiz a formação de seguros, tinham cerca de 30 subagentes que fizeram comigo, tá? Eu sou um dos top 3 aqui do Norte, né? E praticamente os outros 25, 27 da equipe diluíram tudo, não continuaram. Por quê? Porque não tem estratégia. Se não tiver estratégia, não adianta. A área é fantástica, é como o door to door. O telecom é uma área estratégica. Só que se você não tem, é uma área fantástica. Só que se você não tem estratégia, cai por terra. Tá bom? Então aqui, ó, eu estou mostrando para vocês que em apenas 18 meses, não estou falando em 2 anos, hein? Em 18 meses, tá, eu tive resultados brutais em termos de números. E eu explico isso para vocês ao nível de produção, ao nível de ganhos, os pilares que existem a nível de apoios, incentivos e tudo mais, nesse que é um dos setores mais fantásticos de Portugal. Portugal, seguro alto, saúde, vida, casa, empresa, existem produtos obrigatórios, existem diversos. O colega ali sabe, tem viatura. Quanto custa um seguro de TVDE aqui em Portugal? Não é brincadeira. Tá? Então é assim, é uma área brutal. Tá? E para você que eventualmente, no meu caso, empreendo no setor de TVDE, é óbvio que ninguém faz seguro fora sem ser comigo. É óbvio. As pessoas fazem seguro comigo. Pô, eu não deixo esse mercado escapar. Então todos os motoristas que trabalham comigo e que passam a indicar outras pessoas fazem seguro comigo. Isso faz parte da estratégia, tá bom? Então, se você consegue projetar em apenas 18 meses quase 40 mil euros, tá aqui a solução do valor da entrada, dos impostos lá que eu falei no início, lá os 25 mais 10, lembra dos 35? Essa é apenas uma das áreas, tá bem? E se nós colocarmos aqui uma projeção de produção a considerar os 24 meses, que eu coloquei aqui no final, baseado em números, enfim, que eu tenho aí, nós podemos chegar à casa dos 4 mil, quase 4.500 euros, 40.500 euros, que equivale ao valor da entrada e dos impostos. E aqui tem uma coisa mágica para a gente fechar essa apresentação, mais mágica. Você lembra da simulação que o Fernando João Paulo fez para vocês lá, de compra de uma casa que dava 900 e tal euros? Tá? Não vou falar do crédito jovem não, vocês lembram disso? Essa área, a área de seguros especificamente, ela tem uma mágica. Tudo que você faz de negócios nela, além dos valores iniciais que são projetados ao longo dos 2 primeiros anos, que faz parte do programa de gestor de seguros da maioria das companhias, o que acontece? Você constrói uma carteira que começa a te gerar comissões a longo prazo. É uma aposentadoria. Faça chuva, faça sol, pum, esse dinheiro cai para você. Claro, você tem que atender seu cliente, não vai abandonar ele. Quando ele tem um sinistro, precisa de uma ajuda, algum motivo de você ajuda. Ou seja, para onde esse valor pode ser direcionado? Para a prestação mensal da sua casa. Se você fizer um desenho, uma projeção, se especializar nesse setor em 2 anos, você tem o valor da entrada, você tem os impostos e tem praticamente 50% da prestação que foi simulada ali, resolvida, em apenas uma das áreas de negócio que eu atuo. Então é para mostrar que é possível, dentro de um programa de qualificação de perfil, dentro de números reais, baseado em situações reais e, claro, baseado em uma estratégia. Mas será que esses números são verdadeiros ou não? Para concluir, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, alguns documentos fiscais emitidos. A minha contabilista está ali, ela é prova desses documentos emitidos. Eu peguei um exemplo de um recibo verde. Eu falei que eu trabalho nas 2 modalidades, né? Com empresa, faturação mais IVA e também com recibos verdes. Tá aqui, ó. Esse recibo foi emitido em julho de 2024, né? Há praticamente aí 1 ano atrás, com um valor de 4 mil euros por mês, setor de seguros. Bruto, é claro, porque depois tem IRS, a cena toda aí, mas tudo bem. Depois, aí não tem como escapar, né? Aí, ó, depois no mês 10, 3 meses depois, 3.699 euros, quase 4 mil euros. Para mim, que ganhava 760 euros numa fábrica,
4 mil euros é muito dinheiro. Para mim é muito dinheiro. Não sei para vocês, para mim é muito dinheiro. Ou seja, depois eu peguei um outro aqui agora, ó, desse ano aqui, ó, janeiro de 2025, 3.165 euros. Ou seja, eu mostrei para vocês aí um pouco de uma das áreas de negócios que eu atuo, apenas uma. Tem mais 5 lá, tá? Que eu mostro para vocês os números também que são brutais para você poder trabalhar. Nesse QR Code você consegue entrar em contato comigo, para a gente poder agendar, enfim, 1 hora de consultoria. Existe lá a possibilidade dessa consultoria sair até a custo zero para você na primeira hora, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho. Depois a gente fala sobre isso, eu mostro isso para vocês. E, enfim, e tá aí os meus contatos. Se quiser também, no link pablito.pt.consultoria, você consegue ter um contato comigo para a gente poder agendar a hora, mas pode ser online ou presencial. E se fizer sentido para você, enfim, eu quero pegar na tua mão e te ajudar a gerar esses valores, porque não há mágica. As empresas de intermediação de crédito não conseguem fazer milagres, os bancos não conseguem, as agências não conseguem, os subagentes não conseguem, então tem que ir atrás do dinheiro, atrás dos números, e eu estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, tá bem? Muito obrigado, grande abraço, tem um coffee break excelente para vocês lá, eu espero que a gente nos veja com a chave da casa própria. Grande abraço, obrigado, sucesso.